Alô, alô, saudações. Falo aqui direto da ESA, me escutam? Pessoal do online, 38 pessoas conectadas. Deem o ok para mim, por favor, no chat, para eu ver se vocês estão me escutando. Sim, Juliana começou aí a corrente, boa noite. Escutando muito bem. Estamos ouvindo, que bom, né? Primeiro, pode fazer uma pergunta. Na última aula que conversamos, lembra que foi um negócio de mediação e a professora usou dois termos que podem ser o termo direito penal. Ah, verdade. Foram dois termos. Dois eu termos. entrei no elevador, fiquei repetindo. Quando eu cheguei no pé, Esqueceu. eu esqueci, não tinha elementos para me lembrar, porque acho que foi a primeira vez que eu ouvi. Ah, tá bom. A senhora poderia repetir? Vou repetir. O colega está comentando aqui que eu comentei no final da aula passada com ele no elevador, perto do elevador, que tem duas iniciativas interessantes de mediação, de uma advocacia negocial na área penal. A primeira é justiça restaurativa, que vai trabalhar especialmente crimes de menor potencial ofensivo, situações que envolvem crimes de outras ordens também, mas infância e adolescência tem bastante iniciativa de justiça restaurativa. E tem uma iniciativa que é um pouco peculiar, que é um pouco mais recente também, mas que é bem interessante, que é justiça terapêutica. Esse é um projeto do Ministério Público, capitaneado aqui em São Paulo pelo Ministério Público. E a justiça terapêutica vai tentar cuidar de pessoas que estão com problema de drogadição, vício em drogas. Então, imagina que você é procurado por alguém, fala, olha, meu filho está com problema de drogas, ele está cometendo pequenos furtos, agora ele está sendo processado criminalmente, mas eu queria interná-lo para que ele se tratasse. Porque, concorda, a gente vai prender uma pessoa em drogadição que cometeu no surto. Quer dizer, o que isso é bom para o sistema de justiça? Então, o que o Ministério Público organizou foi esse projeto de justiça terapêutica, que existe em vários estados, tá bom? Mas aqui em São Paulo, eu conversei com o procurador de justiça que atua, ele falou que mensalmente tem reuniões no Fórum da Barra Funda, aqui na capital paulista. Eu entraria no site Justiça Terapêutica, MPSP, do Ministério Público, e tentaria comparecer numa dessas reuniões. Eles fazem reuniões presenciais, assim, dando notícia dos casos, no Fórum da Barra Funda, aqui na capital paulista. Se você for entrar no site, localizar o site do MP, Justiça Terapêutica, tem muita coisa. Tem vários estados que tem, assim. Fiquei até bem impressionada, porque... MPSP, Ministério Público de São Paulo. Eu fiquei bem impressionada porque a professora Célia Zaparoli, né, que é vice-presidente da nossa comissão de soluções consensuais e que também está sem voz, não conseguiu vir, ela falou que nos Estados Unidos isso é muito avançado, porque o problema da drogadição, gente, é muito intenso, né? Drogas ilícitas que podem gerar estados alterados da mente. Então, ela acompanhou lá nos Estados Unidos, né, algumas dessas audiências de conciliação. Então, a pessoa ela faz um acordo, então envolve família, ela faz um acordo, ela se compromete a não cometer o crime e a se tratar. E aí o processo fica suspenso enquanto ela está em tratamento. E aí o que ela contou, que ela acompanhou, que eu achei bem interessante, situações em que, por exemplo, houve uma recaída. Aí eu perguntei, no crime ou na droga? Ela falou, não, na droga. Porque aí a pessoa voltou, ela rompeu aquele compromisso, e aí a juíza conversava com a pessoa, olha, mas a recaída, que infelizmente é tão comum para quem sofre. Então, eu acho que é um projeto muito interessante, é uma coisa meio que nova, e eu acho que cada vez mais a gente vai precisar conhecer e ter esse repertório grande que lida com uma advocacia consensual, que é o nosso objeto aqui. Então, fiquem atentos, eu acho que é um tema bom, é um tema novo. Ele tem sido pensado para esses casos de crimes de menor potencial ofensivo, esse projeto de justiça terapêutica. Então, até a Patrícia Vanzolini, nossa presidente aqui no AB São Paulo, falou, posso ir lá acompanhar uma palestra na Barra Funda um dia? Eu quero acompanhar essa palestra. Ela ficou muito interessada, porque realmente é uma resposta que pode fazer diferença para essa pessoa se recuperar. Claro, tem um elemento muito interessante que é a vontade da pessoa, né? A gente sabe que os problemas de drogadição são complexos. Por que o tema da internação compulsória é tão polêmico? Você pode internar obrigatoriamente alguém? Mil discussões. Mas digamos que você o faça. Qual vai ser o efeito disso a longo prazo? Se essa pessoa não engajar com a sua vontade. Então, o que a gente pensa numa via consensual é que a gente tenha realmente um engajamento para que aquilo funcione, porque adianta a pessoa ser internada compulsoriamente 15 vezes e precisar de uma 16ª. Então, os institutos estão pensados para lidar com a autonomia. E acho que a autonomia
da vontade é um tema muito sensível para toda a advocacia negocial. Então, acho que vale a pena anotar e pesquisar sobre esses temas também. Outra pergunta. Se a sua puder, assim, de uma maneira breve, sem atrapalhar, fazer uma distinção das diferenças entre, que até hoje eu não sei a função nessa mediação e arbitragem. E se, no fim, são meio sinônimos, onde Legal. se interlaçam, onde eles abrem, ou se é mais ou menos a mesma coisa. Isso, o colega então pergunta sobre a diferença de mediação para arbitragem, no que eles são parecidos e no que eles divergem, né? A arbitragem, gente, ela é muito parelha com a solução jurisdicional, com a decisão judicial, porque a arbitragem é um sistema de julgamento de casos. Então, imagina, duas grandes empresas têm um contrato de 100 milhões, elas não querem divulgar isso no judiciário, porque é um valor muito grande, elas não querem esperar o tempo que o judiciário demanda, então elas colocam no seu contrato, naquela operação de 100 milhões, uma cláusula arbitral, dizendo, olha, se der algum problema, nós não vamos para o Poder Judiciário, nós vamos para a Câmara XPTO, Brasil, Canadá, CESP, FIESP. E aí, uma vez instaurado o conflito, a parte interessada vai não procurar o judiciário, mas vai procurar essa Câmara Arbitral. E essa Câmara Arbitral vai ter tipo um cartório, privado, claro, uma secretaria, vai fazer todo o secretariado desta causa. Então, a arbitragem, vamos dizer, ela seria uma irmã do processo judicial. Isso, porque a arbitragem vai redundar numa decisão, uma sentença arbitral. Assim como o Poder Judiciário redunda numa sentença judicial. Então, o Poder Judiciário faz sentenças públicas e aqui a arbitragem, nessa seara privada, vai emitir decisões que têm o mesmo valor. Então, arbitragem é sistema de julgamento. A liquidez dela teria que jogar no judiciário. Não necessariamente. Ele pergunta se a liquidez tem que ir para o judiciário. Não, porque às vezes a sentença vem assim: condeno a empresa ré a pagar a outra 25 milhões pelo prejuízo naquele projeto. Então, ela já sai líquida. É uma decisão mesmo. É uma decisão normal. Aí vai para o judiciário. Se não pagar, aí o judiciário vai ser o local da execução. Tá? Então, assim, vamos dizer que a arbitragem ela é uma irmã mais refinada, mais, vamos dizer... A gente sempre fala assim, né, que a arbitragem ela costuma ser para grandes litígios, litígios de uma magnitude maior, em geral, para grandes conflitos, em que você quer aí as vantagens dessa descrição, não ter esse conflito tão exposto, tá? Então, solução judicial e solução arbitral são decorrentes de um sistema de julgamento. Mas a arbitragem, embora seja irmã da solução jurisdicional, ela é prima da mediação. Por quê? Porque para você ir para a arbitragem, lembra que eu falei? Você precisa ter uma cláusula compromissória de arbitragem. E qual é a base da cláusula? A autonomia da vontade, ou autonomia privada. Então, a parte não escolhe ir para arbitragem, também a parte escolhe para mediação. A mediação costuma ser vista como um mecanismo consensual em que a parte escolhe ir para rodadas adicionais de negociação. Então, o que a mediação é, na verdade, uma negociação em que uma pessoa imparcial vai intervir para tentar destravar a conversa para as partes continuarem a negociar. Então, as câmaras, como eu citei, Câmara Brasil-Canadá, CESP, FIESP, são câmaras de mediação e arbitragem. Então, as empresas podem falar assim, olha, a arbitragem, ela realmente é muito interessante, mas ela é cara. Uma arbitragem custa de 500 mil a 1 milhão, geralmente. Tá bom? É caríssimo. Mas a mediação é muito mais tranquila, porque você vai pagar as horas do mediador, o mês da secretaria. Então, né, que a Câmara tem uma secretaria. Então, é muito mais tranquilo. Então, muitas empresas já fazem cláusula med-arb. Então, assim, como é que eu até estava vendo isso é bem interessante. Vocês conhecem o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa? IBGC. Anota aí, IBGC, essa sigla de governança corporativa, vai trabalhar como as empresas devem lidar com várias situações. E uma das recomendações na gestão de conflitos é essa. As empresas devem ter instrumentos
em que, diante de um conflito, primeiro tentar a negociação. Depois, caso não dê, mediação ou arbitragem. Então, a própria ideia desse instituto, está pensando na melhor governança corporativa, é corporativa, estou com cooperativa na cabeça, né? É que você não tenha que ir ao judiciário. Uma fuga do poder judiciário, considerando o volume, a exposição, a falta de controle sobre o tempo, tá bom? A arbitragem costuma, por exemplo, ter um prazo para acabar o processo. Eu estou atuando na arbitragem agora, 1 ano e meio. Completou 1 ano e meio, era para ser 1 ano. Completou 1 ano e meio, a sentença tinha que sair. A sentença saiu. Em 1 ano e meio, a sentença foi dada. Por quê? Porque existe um prazo. O juiz tem prazo? Então, é diferente a justiça na seara da arbitragem, que você vai ter, né, vamos dizer, a autonomia é muito importante na escolha dos árbitros. Então, tudo isso faz parte desse sistema em que a autonomia privada é muito importante. Né? Hoje, a mediação ela pode ser pública ou privada. Por isso que a gente fala que a mediação ela é prima da arbitragem. Prima por quê? Porque desde a sua origem, a autonomia privada é muito importante. Né? Mas a mediação seria uma irmã mais nova da conciliação. Porque a conciliação também é um mecanismo, vamos dizer, consensual de gestão de controvérsia, que no Brasil é mais clássico. Então, nós temos uma, vamos dizer, tradição com a conciliação, muitas vezes mal feita, foi mal falada, foi mal utilizada, desviada na sua finalidade, como eu brinco, né, virou coerciliação quando não deveria. Mas a conciliação ela é mais, vamos dizer, próxima da mediação, porque aqui, veja, o poder decisório nos meios consensuais não está no terceiro que intervém, está com as partes. Quem decide na negociação, na mediação e na conciliação são as pessoas. As pessoas é que decidem, enquanto na arbitragem, na solução jurisdicional, vai ser o julgador. Okay? Então, a matriz de decisão está com as pessoas. Os protagonistas são os próprios envolvidos no conflito. Tá bom? O judiciário não fala em negociação, tá bom? Negociação costuma ser extrajudicial mesmo, ou se for feita em juízo, vai ter a presença desse terceiro, um conciliador ou um mediador. Porque a negociação envolve as tratativas diretas das pessoas, elas diretamente. Então, o nosso curso está com esse foco bastante na advocacia negocial, pensando em você como advogado ou advogada de uma pessoa que tem um conflito. A nossa ideia é trabalhar como é que você vai se portar, seja numa mediação extrajudicial. Então, o cliente chegou no seu escritório com esse conflito, falando, doutor, doutora, preciso desenrolar isso aqui, não consigo falar com o outro lado, a comunicação é péssima, quero que você assuma a frente dessa negociação. Então, essa é uma nova frente de trabalho que a advocacia pode desenvolver cada vez mais. Opa, fica tranquilo, eu vou negociar. Ou então, você pode ser um advogado negocial nas sessões de conciliação judiciais, geralmente o judiciário faz conciliação, ou então um advogado numa sessão extrajudicial de mediação, numa dessas câmaras, por exemplo. Então, a ideia é que você tenha um repertório maior, fala, bom, aqui eu estou na chave advocacia negocial e vou usar essas habilidades para isso. Muito bem? Esclarecer as dúvidas? Então, na família, gestão de conflitos, né, meios de solução de conflitos, a gente vai ter os meios consensuais e os meios, a gente fala de heterocomposição, que um terceiro julga, ou adjudicatório de imposição de decisão, que são a arbitragem e a, vamos dizer, solução judicial. Mas é uma coisa interessante, tá, gente? Mesmo nesses mecanismos de julgamento, pode haver mediação ou conciliação. O consenso é tão poderoso que, se as partes quiserem, elas podem pedir, em qualquer momento, de qualquer processo, uma tentativa conciliatória. Na arbitragem, falar, nós queremos parar tudo, parem árbitros. Às vezes acontece, né? Acho que eu comentei disso na aula anterior. A gente fala hoje em janelas para os meios consensuais, janelas para negociação. Vem lá a perícia, 80 mil para perícia. Ai, vou gastar 80 mil em perícia? Aí o cliente reclamou, doutora, ficando caro esse processo aqui, não tem outro jeito? Não, que outro jeito? Você não quer o julgamento? Não, mas e se a gente conversasse com o outro lado aí e tentar achar uma solução? Ah, bom. Então, vamos tentar negociar. Então, o que abre essa janela para o consenso, para a tentativa consensual? Situações da vida que vão ocorrendo extrajudicialmente ou mesmo judicialmente. Né? Então, por isso que a gente tem que estar preparado. Olha, o cliente agora está me pedindo uma versatilidade, uma variedade de opções. Então, para isso, eu vou ter essa advocacia negocial. Tudo bem? Dúvida tirada? Ótimo. E foi legal a sua pergunta, porque justamente a gente tem essa
esse olhar sobre o papel da advocacia, né? A gente sempre pensou na advocacia como essa missão orientadora. Então, a ideia da advocacia é assessorar essa pessoa sobre os seus direitos e os meios para obter essas posições de vantagem. E eu indiquei uma outra função aqui, providenciar, caso celebrado um acordo, a sua oficialização jurídica. Porque a gente vai precisar pensar nessa roupagem. E isso não é pouca coisa, tá, gente? Às vezes é assim, chega no seu escritório e fala assim, doutor, doutora, eu tive um problema aqui com o meu inquilino e a gente chegou num acordo, a gente vai fazer uma novação do contrato, ele vai ficar no imóvel pelo mesmo preço, mas ele vai consertar o telhado e algumas outras coisas. A gente conversou o macro. Agora, para escrever o documento, você, minha advogada, e a advogada dele é que vão escrever. Tranquilo? Você vai ter que ir mais ou menos, né? Por quê? Porque, veja, eles falaram sobre o direito material, o objeto do contrato, mas e como escrever isso? Não é verdade? Vocês sabem que isso é uma ocorrência que sempre acontece. Então, por exemplo, um dia a gente estava num caso que envolvia pensão alimentícia. Aí ligou a advogada do executado, falou: olha, ele não pode ser preso, ele quer pagar, então ele está depositando na conta dela ainda hoje. Tudo bem? Falei, claro, opa, pode vir. Ah, mas a gente precisa informar o juiz que teve esse pagamento para suspender a ordem de prisão. Claro. Aí eu perguntei: você quer escrever o acordo ou quer que eu escreva? Essa foi uma gentileza, concorda? Eu imaginei que ela quisesse escrever. Por quê? Já está com pressa, o cliente dela está mais interessado. Aí ela manda para mim, eu finalizo e depois a gente peticiona. Então, vejam, essa discussão sobre quem vai fazer a minuta já pode ser uma briga. Não, não admito. Pega alguém rígido, não admito. Eu que escrevo sempre os acordos que eu assino, né? Calma, né? Também assim, você que faz, calma. Como assim, folgada? Então, é muito cuidadoso esse momento. E aí, quando você vai escrever, você vai apresentar, às vezes você vai colocar coisas que não foram faladas pelas partes, na verdade. Multa. Porque o seu cliente falou que vai ter isso, e se ele não cumprir? E se esse abono que ele deu de R$ 3.000 para ir fazer as obras, acabar tendo que voltar para o valor porque não foi cumprido? Quanto tempo ele tem para fazer essa obra? Possivelmente, você vai ter que voltar no seu cliente e falar assim: olha, estou fazendo aqui a cláusula. Vocês combinaram multa aí? Não, doutora, vê isso aí com a advogada do outro lado. Então, assim, minha sugestão sempre é muito cuidado, porque se você impuser alguma coisa, se você for muito rígido, você pode acabar piorando o cenário e perdendo todo aquele ajuste. Então, assim, a negociação ela é feita pelas partes diretamente, pelo nível advocatício, para discutir as cláusulas no viés jurídico, que é o nosso parâmetro, que nem sempre a outra parte tem. Então, isso também exige um cuidado. A formatação desse acordo, o que vai ter, duas testemunhas vão assinar, só os advogados vão assinar, já vai cumprir antes de assinar, porque tem isso também, né? Ah, doutora, mas enquanto os advogados estão mexendo, já pode ir depositando? Tá, mas vamos fazer um instrumento de que informando que aquele, né, imputando esse pagamento tem a ver com aquilo. Então, a advocacia ela é chamada a pensar também nesse aspecto da redação do acordo, ok? Porque as pessoas, quando vão discutir, elas não pensam no aspecto procedimental. Elas estão pensando, estão focadas mesmo na situação do direito material. E aí vem para a advocacia esse dever. Ela perguntou uma coisa interessante, né? Quando a gente vai ter esse ajuste, vamos dizer, objeto de uma escritura pública, os cartórios já têm a sua formatação, suas minutas. Aí eu acho interessante, é legal que você pergunta por isso, que é a advocacia entrar em contato com esse cartório. E eu acho que é a mesma coisa. Se eu falo assim para o cliente, né? Vai lá no cartório e leva isso aqui, fala que tem que ser esse teor aqui. O cartório fala: olha, a nossa minuta é diferente. Como tem uma responsabilidade do tabelião, ele não pega modelos, ele teria que estudar. Mas quando sai a resposta? Sei lá. Então, o que eu acho? A pergunta é muito boa. Eu acho que
essa conversação, e eu já fiz exatamente isso. Olha, tenho aqui esse acordo, vocês querem me mandar uma minuta para eu verificar como que é o padrão de vocês e eu adaptar dentro dessa minuta? E aí o tabelião falou, não, doutora, não precisa, manda o seu, se tiver alguma coisa para pontuar, eu te informo. Essa gentileza de perguntar, eu acho que ela já ajuda a não ter esse olhar melindroso, tipo, mexeu, você acha que é assim, aqui no cartório é diferente. Porque, gente, o ser humano é uma flor delicada, na verdade. Para ficar melindrada, para ficar, vamos dizer, arisca, para ter má vontade, né? Então, na dúvida, pergunte, questione. O ser humano é um ser complicado. Mas é legal entender isso, né? Quanto mais pessoas envolvidas, mais pessoas devem ser consideradas nessa matriz de decisão, nessa percepção. Então, tem cartório que é muito rígido mesmo. Ah, não, tem que ser essa minuta. O judiciário também apronta essa, viu? Às vezes, não é? Você vai numa audiência de conciliação e chega lá, o judiciário tem um modelo de acordo. E aí, o que acontece? Na mediação extrajudicial não tem modelo. Por exemplo, se eu estou numa câmara de mediação e arbitragem, duas empresas estão fazendo aqui um acordo, sei lá, de 6 milhões de reais, elas chegam, então vai ser pago o valor de 6 milhões de reais num cheque administrativo tal. Como é que vocês querem escrever isso? O advogado fala, não, nós queremos trocar minutas. Então, encerra a sessão de mediação, vamos marcar na próxima, a gente vem aqui assinar, já traz o cheque administrativo. Isso é um caso real, aconteceu. Eu nunca, como mediadora privada, sentei lá para escrever o que as partes querem. As próprias partes fazem o acordo. Entende? Embora eu esteja lá como advogada, não é essa a minha função. Eu não estou lá como advogada, estou lá como mediadora. No judicial, a pessoa que atua como conciliadora ou mediadora, muitas vezes tem a missão também de cuidar da ata. E o juiz, na primeira instância, sim, o juiz tem um modelo, né, de acordo. E aí, meio que a advocacia tem que se encaixar ali. Aí eu falo, pô, eu não quero usar esse modelo. Eu quero fazer um acordo com os meus parâmetros, do meu jeito. Minha visão é que o judiciário devia ser um pouco mais aberto em relação a isso. Não precisa ser tão rígido, né? Sendo algo que o colega está falando, geralmente são coisas clássicas, básicas, um pagamento, não tem uma grande diferença, mas se for algo peculiar em família ou algo mais sensível, aí, né, vai ter que negociar também uma inclusão nessa ata. Segurada. Então, é muito interessante, né? A colega está falando, quando é um modelo, por exemplo, que envolve um acordo sobre convivência familiar, né, visita, o pessoal fala, mas a cada 15 dias, esse padrão da jurisprudência, que é um costume judiciário, ele é só um costume, mas o pessoal inverte a ideia do modelo. A ideia do modelo é facilitar para você inserir conteúdo, mas depois o modelo fica predominante. Você que tem que se encaixar no modelo, não o modelo que vai servir para você. Então, sempre lembrar, olha, esse modelo é para facilitar quando não dá, a gente tem que ter essa versatilidade, essa flexibilidade em nome da autonomia. Então, em princípio, tem que ter muito cuidado em relação, né, ao jeito de negociar e saber que tudo pode dar polêmica. A negociação ela é mais uma dança do que uma luta. Né? E para alguém falar, não danço mais, vou sentar, é fácil. Né? Aliás, até uma forma, né, de você ameaçar sair da mesa, como, né, tentar pressionar o outro. Muita paciência também, porque, gente, a gente não está aqui para isso. O conciliador, né? Qual é o seu nome mesmo? O Marcos é conciliador aqui no Tribunal de Justiça, na segunda instância. E aí eu dei esse exemplo, eu falei, eu vou sair. Aí ele falou, teatro na minha audiência? Não. Ele é conciliador, percebe? E uma das funções do terceiro imparcial é justamente, olha, tá travando a comunicação aqui porque tá querendo sair. Mas quando a gente está direto só com a outra pessoa, né? Por exemplo, eu estou advogando e o cara fala, Fernando, olha, se a gente não tiver na mesma sintonia, é melhor parar com isso aqui. Então, ele pode fazer essa ameaça, então eu vou sair. A gente tem que resolver isso até a próxima reunião, né? Então, assim, se eu me irritar com isso, falar, eu também posso sair. Você falou que vai sair, então eu vou sair antes. Calma, não é uma competição, né? Não é um concurso de egos. É muito importante falar assim, eu entendo, você está com pressa, a gente também está com pressa, mas a gente está envidando os esforços para fazer o que é possível, né? Diga, Marcos.
Ah, interessante. Ó, o conciliador e o mediador, quando eles vão começar seus trabalhos, eles têm o que a gente chama de declaração de abertura, em que ele vai dizer, olha, qual é o meu papel aqui de favorecer, destravar eventualmente essa conversa, e alguns combinados, sem teatro, sem performances, e um dever de urbanidade um com o outro. Então, é essa combinação de que todo mundo esteja na mesma página. E ele vai poder... Lembra que a gente falou no começo? Olha, de vez em quando sai barraco, né? Mesmo assim. De vez em quando tem um momento emocionante demais, né? Mais do que deveria, principalmente em família. Porque, na verdade, assim, é um momento, né, importante. Aqueles dois vão se encontrar depois de muito tempo sem se ver presencialmente, ou mesmo na tela. É um momento, né? É um capítulo importante da novela desses dois, né? Vamos pensar. Às vezes o advogado tem isso, né? Às vezes o advogado tem que segurar, fala, espera, daqui a pouco é a nossa vez. Você sabe que teve uma vez que eu participei de uma mediação privada, numa câmara, e aconteceu isso. A gente estava falando no começo, olha, como é que funciona a mediação? Geralmente um fala, depois o outro responde. Vocês gostam que funciona assim? Né? Primeiro um, depois o outro. Ah, gostamos, tal. Aí, durante a exposição da parte dos fatos, né, um empresário começou a falar e o outro, mas aquele dia, aí o próprio advogado falou assim, espera, daqui a pouco é a gente. O próprio advogado, lembrando, não, a gente combinou que ia ser primeiro um, depois o outro, porque espera a vez. Então, também às vezes tem esse papel, né? De, vou te lembrar que isso é para fluir melhor. Então, isso também é algo que a gente deve fazer com calma, com serenidade. O colega, né, pensando você como conciliador, né? Delimitar alguns comportamentos, não entra numa espiral de conflito e isso vai embora, né? Então, eu acho que isso entra, pensando aqui, você está falando como conciliador, estou pensando aqui, eu como advogada, a gente às vezes pode ter uma dificuldade de segurar o próprio cliente, não é? Porque o cliente fala, doutora, te contratei para ser minha advogada, você não tem nada contra, mas eu tenho. Por isso o tema da preparação é tão importante, né? Antes da sessão consensual, lembra, o foco aqui é a gente buscar essa posição de vantagem. Para isso, a gente tem que ser o mais cooperativo, colaborativo, sereno, não é hora de show, não é? O próprio advogado vai preparar o cliente para isso. O conciliador às vezes tem que salvar, né? É verdade. O conciliador às vezes, putz, mas você vai falar com a sua advogada sobre isso? Respeite sua advogada, veja só. Então, isso é muito interessante, né? O Marcos está contando a sua experiência de conciliador judicial. Na via extrajudicial, é outra coisa. Né? Todo mundo ali é maior, capaz, com seus advogados, com 5 advogados de cada lado, sabe? Assim, você vai ter pessoas que o dever de urbanidade costuma ser observado, é um alto nível de comunicação. De vez em quando eles mesmos se excedem. Uma vez eu estava numa mediação, e aí um advogado falou assim, porque essas informações contábeis aqui foram todas adulteradas. Obviamente, aí o contador estava do outro lado e falou assim, sabe que eu cometi crime contábil? Aí o outro, se você entendeu assim. E aí eles começaram, tinha assim, gente, 6 pessoas de cada lado. Eu fiz assim, né? Aí o advogado olhou para mim, não, Tartuccio, não precisa vir não, perdão, eu peço desculpas, eu me excedi aqui no calor, eu não acho que você cometeu crime contábil, eu retiro o que eu disse. Ele mesmo já se... Exatamente. Por isso é sigilosa. Tudo que é dito nessa sessão é protegido pela confidencialidade. Né? Agora, gente, foi bom você falar disso. Todas as informações faladas nas audiências de conciliação e de mediação são sigilosas. Artigo 30 da Lei de Mediação. Lembra que eu comentei na aula anterior? Elas são sigilosas, elas são confidenciais, nada que for dito... Então, nada que for dito pode ser exposto, né? E a ideia, inclusive, é que todo mundo assine um termo de confidencialidade. Nas mediações privadas, a gente tem um termo de confidencialidade logo no começo. E aí, gente, foi bom você falar disso, porque tem o tema da confidencialidade na negociação. A confidencialidade está prevista no CPC, Mediação e Conciliação Judiciais, e na mediação extrajudicial, Lei de Mediação. Mas e a negociação? Esse é um problema que volta e meia cai no Tribunal de Ética.
O que é dito na negociação é sigiloso? Você está negociando com o outro lado. O outro lado tem que pagar para sua cliente R$1 milhão. E aí eles estão penando, não é tanto valor, mas é como vai ser a cláusula de quitação. O que está incluído, o que não está incluído. E aí, no final das contas, não conseguem chegar numa cláusula. Aí você entra, você não estava no primeiro, né, circuito, ela estava negociando sozinha, agora você entra como advogada dela. E aí você vai tentar negociar, falando, olha, o problema não está no valor, está na cláusula, tal. E aí tá difícil. O que é dito nessa negociação, na primeira rodada, na segunda, é confidencial? O conciliador Marcos falou, as partes estabelecem o que é sigilo ou não é. Veja, se for conciliação ou mediação, nem precisa, a lei já fala que é confidencial. Se for negociação, não tem lei dizendo que é confidencial. Então, o ideal é combinar logo nisso. Olha, nós estamos entrando nessa sessão de negociação e vamos deixar elucidado que tudo o que for dito aqui é confidencial, não vai poder ser usado. Veja, olha que interessante a confidencialidade. Eu posso usar o que eu já tenho. Então, os meus documentos eu vou usar. O que eu não posso é pescar o que você falou em confiança para mim e usar contra você. Então, por exemplo, já visto no processo, houve audiência de conciliação anterior e não teve acordo. Aí, a parte ré falou assim, mas na audiência de conciliação a parte ofereceu 10 mil. Pode isso? Não. Isso não pode. Se não constou na ata, não pode, porque está coberto pela confidencialidade. Então, o CPC fala disso no 66, parágrafo 1º, não vai ser aceita aquela informação que viola a confidencialidade do que foi dito numa conciliação judicial ou numa mediação judicial. E o artigo 30 da Lei de Mediação, parágrafo 1º, também diz, no parágrafo 2º, primeiro ou segundo, né? Segundo. Não será admitida a utilização daquela informação. Por quê, gente? Se não tiver confidencialidade, pensa nisso. Você vai numa audiência de mediação, de conciliação. Aí, seu cliente fala, eu estou inseguro de falar, eu vou reconhecer algumas coisas aqui. Eu começo a falar pela informalidade, oralidade, as pessoas falam. Não, fique tranquilo. Nada do que você disser será usado contra você. Porque se tudo que disser for usado contra você, o que seu cliente vai dizer? Nada. Então, aí o colega o Marcos falou aqui uma super polêmica. Pode ou não gravar a audiência de conciliação ou de mediação? Veja, predomina que não pode gravar. Mas justo eu aqui, fico questionando o seguinte: se a pessoa violar o que foi dito na mediação ou na conciliação, como é que você prova que ela está violando a confidencialidade? Como é que você prova que aquela informação, o cara não fala, ele na conciliação, ele vai e fala. Como é que eu vou ter certeza disso? Então, o problema da confidencialidade, o que eu acho, tá? O outro artigo, Renato, vendo, ela perguntou, é 166, parágrafo 1º do CPC, e Lei de Mediação, que é a Lei 13.140 de 2015, artigo 30, parágrafo 2º. A prova não vai ser admitida se ela violar a confidencialidade, tá? Então, 30, parágrafo 2º da Lei de Mediação. O que eu acho da gravação? Se eu participo de uma sessão de mediação, as partes combinam que é confidencial e que elas estão gravando apenas para si, que elas não vão expor para terceiras pessoas, ok? Então, assim, eu posso ouvir porque eu participei. Como se fosse uma escuta, eu estou gravando uma coisa de que eu estou participando. Mas com o compromisso de não passar para ninguém. Mesmo assim, os mediadores, quando falam assim, não gosto da ideia de gravar, sabe por quê? Porque você ouvir uma coisa no contexto, naquele momento, é uma coisa. Agora, depois, você vai ouvir na sua casa, em outro contexto, você não vai conseguir perceber. Talvez você fique, né, com uma outra percepção. Bom, eu acho que é um risco. Eu também posso ficar pensando e ter outra percepção. Acho que eu sou voto minoritaríssimo, tá? Todo mundo acha que não pode gravar. E o que eu quero dizer para vocês tem discussões no Tribunal de Ética da OAB sobre isso. Volta e meia aparece uma notícia. Embora não tenha... Então, vamos lá. Volta para o problema.
você vai juntar um e-mail. Você está negociando, veio uma proposta por e-mail, não deu acordo. Você tem que entrar com uma ação judicial. Na petição inicial, já pode juntar o e-mail da fase de negociação? Agora ficou preocupada, porque já fez isso. Então, isso volta e meia chega no TED. Violou a ética profissional. Porque assim, eu posso falar da lei, se ela prevê ou não o efeito legal da confidencialidade perante terceiros. Mas aqui nós também temos nosso código de ética, que é essa lealdade. Ética aqui está ligada à lealdade. É desleal você apresentar uma informação que foi compartilhada num momento de confiança, em outro contexto? Muitos dos advogados mandam num papel que tem aquela marca d'água, confidencial. Já viram? Fica um confidencial no fundo, uma sombra confidencial. Esse documento não pode ser usado em e-mail, às vezes vem esse WhatsApp. Eu acho que é mais interessante colocar aquele aviso de que essa informação é confidencial, não deve ser utilizada em processo judicial, etc. Eu até dou essa dica, se você for olhar lá na lei de mediação, na lei 13.140 de 2015, o artigo 30 fala, no caput, quem são as pessoas que estão incluídas nessa confidencialidade. Então, todos que participarem da mediação ou da conciliação, seus prepostos, estagiários, assessores, ou seja, participou da sessão, fico calado, não pode, de forma alguma, compartilhar esse conteúdo, ele é confidencial, né? Então, uma vez eu fui participar de uma negociação, eu peguei essa redação da lei e escrevi. Olha, nós vamos começar as negociações, vamos escrever aqui um termo de confidencialidade das negociações. Eu peguei o artigo 30 e meio coloquei. As partes combinam que vai ser confidencial, isso envolve tais pessoas, inclusive esse objeto. Aí, se você olhar o artigo 30, ele tem uns incisos lá, proposta formulada durante, reconhecimento de fatos, ou seja, a própria lei, ela veio bem feita para explicar o elemento subjetivo do sigilo, quem que está abarcado por essa confidencialidade, e também o quê? Qual é o objeto dessa confidencialidade? O que é sigiloso, tá? Então, me parece que esse é um ponto importante. Eu tenho preferido falar ao telefone, porque hoje, com a questão online, a união presencial não costuma marcar, eu prefiro ligar para começar as tratativas. Isso. Mas se for o caso de via WhatsApp, é interessante então enviar uma mensagem inicialmente falando da confidencialidade, que fica registrado também. Eu acho importante. A colega falou, olha, geralmente ela não gosta de escrever, e isso é natural, gente, porque a oralidade é um dos princípios da mediação, da conciliação, da negociação, é uma conversa, né? Negociação é uma conversa, no final das contas. Então, o ideal é... Mas às vezes fala assim, me manda por escrito que eu vou submeter à direção, né? Então, assim, talvez valha a pena você ter esse termo inicial e no final, ou no final de cada comunicação, colocar o que os americanos chamam de disclaimer, que é esse aviso. Essa proposta tem finalidade, só vale nesse contexto, não pode ser usada futuramente em processo judicial ou arbitral, ou seja, meio que aquela frase padrão dizendo, isso aqui é nesse contexto, isso é contextual e não pode ser usado depois, tá? Tá sabendo, né? Se você for lá, essa marca d'água também acho interessante, é uma folha que já tem aquele confidencial ali, né? Ou às vezes do lado, confidencial, esses avisos no final do e-mail. E assim, eu acredito que seria melhor isso ficar bem claro, né? Isso está escrito, porque aí a chance do outro usar depois falar, não, mas eu vou ser burra, eu assinei que era confidencial. A Simone Augusta perguntou aqui no chat, mas como identificar se se trata de negociação ou mediação? Boa, gostou também. A negociação vai ser sempre tratativa direta entre as partes, com ou sem advogados, tá? Então, seu cliente conversou com a mulher do outro lado, negociação. Te chamou, você está negociando com a advogada do outro lado, negociação. A mediação sempre vai ter uma terceira pessoa, uma pessoa imparcial. Então, vocês foram numa câmara com a figura do mediador, vocês foram no judiciário com a figura do conciliador. Então, a negociação envolve tratativas diretas das partes, entre as partes, com ou sem advogados. Exato. Na mediação e conciliação vai ter que ter uma terceira pessoa, que é uma pessoa imparcial tentando destravar isso aqui. Ok? Então, quando você tem a mediação e a conciliação, não precisa se preocupar com confidencialidade. Mesmo assim, vocês terem como o pessoal é cuidadoso. Toda vez que a gente faz uma mediação privada,
Ela começa com um termo de mediação e tem lá a confidencialidade, conforme o artigo 30 da lei, nem precisava. Porque antes, né, de existir a lei de mediação em 2015, não tinha, então ficou lá. Então, é como que você está ressaltando, olha, tem uma cláusula de confidencialidade aqui, certo? Não é... Esse tema, gente, é super polêmico, tá? Eu até pensei da gente fazer um debate aqui na OAB sobre isso, porque tem visões de todos os lados, tá? Eu, pessoalmente, sinto que se eu quero ser leal com outro colega, concorda que aquela negociação não deu certo? Se ela não deu certo, o que eu falo? As partes envidaram esforço, mas não foi possível. Eu não gosto de juntar, porque é empatia, nós vamos falar de empatia hoje. Que a regra de trate os outros como você gostaria de ser tratado. Então, eu prefiro não juntar, porque eu não gostaria que ele juntasse o que meu cliente reconheceu. Então, eu não junto. Para mim, eticamente, mas ética é um tema muito complexo. Muito pessoal. Subjetivo, professora, mas veja, tem casos absurdos. E tem casos absurdos mesmo, de má fé. Ah, e você é santinha, bobinha, e o outro lado sambando na má fé. Eu sei, mas veja, eu preciso cuidar da minha reputação e da minha ética. Eu não posso... Então, para mim, não se junta, tá? Mas eu sei que tem contextos, que tem combinações. Ah, vai falar, pode juntar se você quiser, foi falado, mas eu tinha assinado a confidencialidade. Então, por isso que o tema não é simples. O juiz também não é bobo, né? O juiz percebe também, né? Isso. Boa observação. Qual é o seu nome mesmo? A Edna falou, olha, bom, inclusive, já falar para o cliente, olha, porque o cliente aqui junto, quero que você mostre para o juiz que ele tinha falado que ia pagar, agora não vai pagar nada. Muita calma nessa hora, o juiz não gosta, ele vai achar que a gente está de má fé, que a gente está aqui causando, então assim, isso aqui pode dar problema eticamente também, pode piorar, e que ele não vai pagar mesmo, vai sumir com os bens, calma, né? E concorda, gente, se você vai irritar a outra parte, ela vai te entregar o que você quer? Nem consensualmente, nem brigando. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nessa forma de agir. E, às vezes, segurando a clientela mesmo. A clientela está imbuída na raiva, ela quer quebrar tudo, mas a gente tem que pensar não só no momento. Eu acho que tem um ponto importante do imediatismo. As pessoas estão muito imediatistas. Cliente é chato. Cliente está em conflito. Cliente é chato. Segundo, a advocacia, ele acha que é um mal necessário. Tipo, né? Tem que ir na justiça, que horror. Não quero ir lá. Tudo é ruim, né? Assim, não é um passeio no parque, é uma chatice custosa, não é verdade? Meu Deus. Cara, você viu? Ele está comentando o doutor Google ainda. O cliente ainda vai no Google. Achei uma decisão aqui, doutor. Mas eu achei uma decisão, doutor. Como assim? É 2014. Fala, não, 2014, 10 anos. Também, cuidado. Então, e hoje com chat GPT, Bard, que são inteligências artificiais, que às vezes são mais artificiais do que inteligência, né? Pois é, tem gente que se recusa. Pois é, mas às vezes o cliente foi lá, né? Eu perguntei para o chat GPT, que é esse sistema, e na verdade ele falou que é tranquilo. Que é tranquilo, meu filho, né? Então, eu acho que a gente tem aí novos desafios virão, né? Mas é muito interessante, porque a negociação, que é essa conversa, que é essa arte, justamente que vai lidar com esses meandros, com essa delicadeza humana, é algo que dificilmente a máquina vai conseguir fazer. Isso, e-resolution. ODR, Online Dispute Resolution, que na verdade são... Então, aí que tá, nós temos os robôs que fazem propostas também, né? Os americanos fizeram isso. Olha, vamos pegar casos semelhantes e o robô faz uma proposta. Só que assim, gente, ser humano e robô, não sei se vocês sabem, o ser humano é um ser muito carente, já perceberam isso? Muito carente. O Japão é um país muito tecnológico. Uma vez eu fui no Japão, em 2018 fui no Japão, teve um evento lá, tal,
E a gente foi num shopping e tinha uma... Sabe aqueles locais de informação? Tinha uma recepcionista robô ali. Vazio o lugar. Ninguém queria saber. Chegou nós brasileiros, fomos lá ficar encantado com aquela recepcionista robótica, que era um robô. Não foi mal educado, então, mas ninguém quis saber dela. E depois eu vi que lá no Japão, por exemplo, muito problema de pessoa idosa sozinha. E tentaram colocar robôs para ficar com esses idosos. Deu certo? Não deu certo. Então, eu acho que... Vocês não se irritam com o robô, às vezes? Quando vocês estão com um problema, um robozinho, você entra com um problema para cancelar um pedido. Piora a situação. Minha última interação com o robô ruim foi assim, eu fui para a Conferência Nacional da Advocacia da OAB, vocês viram que teve em BH? Foi assim, eu cheguei em Belo Horizonte, 11 horas da noite, e assim, Belo Horizonte, capital mineira, tem alguém de BH aí? Conta para nós aí. O suporte não responde o chat, é isso mesmo, Joselito. Eu fui lá para BH, e aí 11 horas da noite, tudo fechando, né, porque cheguei no até 11h30, e aí não tinha restaurante aberto, mas era tipo uma quarta-feira. E aí falaram, olha, não tem, tal. Aí eu falei, tem McDonald's? Eu falei, não, McDonald's me recuso. McDonald's até meia-noite. Falaram, tem esse lugar aqui que tem uma comida boa e tal. Aí eu pedi cair no robozinho. O robozinho foi lá, pegou meu pedido. Falou, que bom, dei sorte. 10 minutos antes da meia-noite, ele veio assim, informamos que não estamos funcionando. Ou seja, o robô me iludiu, criou uma expectativa irrealista que eu ia comer. Eu tinha 10 minutos para pedir McDonald's, resultado, ela não vou comer mais nada. Né? Desisti de comer, porque... Na verdade, fica a dica, sempre leve um lanchinho aí, uma barrinha de cereal, né? Porque você não sabe. Então, é isso, assim, você não tem um suporte. Aquelas vezes você fala assim, mas não tem como reclamar disso aqui, porque entrou no robô, o robô foi pegando meu pedido, depois de 20 minutos depois, acho que alguém foi olhar e falou, pelo amor de Deus, 10 para meia-noite não vai dar tempo de fazer isso aqui. E aí, não teve. Então, a gente ainda tem, muitas vezes, essa carência. Eu quero cair com uma pessoa, pelo amor de Deus. A gente fica aflita de ficar só com atendimento eletrônico. E eu sinto que o atendimento advocatício também tende a ir por aí, por isso que a gente tem que ter essas habilidades de escuta, de empatia, né? Porque essa carência humana vai aqui muitas vezes cair, né, nessa demanda por uma advocacia atenta, atenciosa, que vai aí dar o acolhimento para o cliente. Só para conversar. Clientes carentes, é verdade. Quer conversar. Precisa repetir o que você acabou de dizer. Mas ele tá comentando, ele quer repetir, mas assim, eu falei com a advogada hoje, eu fiz alguma coisa, sabe aquela coisa assim? Eu dei movimento na coisa. E é muito interessante, não sei se vocês lembram da pandemia, quando a pandemia foi, assim, começou a se instaurar, teve uma corrida das pessoas nos supermercados para comprar papel higiênico, fardos de papel higiênico. Vocês viram aquilo? Muito, assim. Eu falei assim, gente, mas por que papel higiênico? Tanta coisa para comprar. E aí eu fui ler uns textos de uns psicólogos americanos e falei assim, é o seguinte, quando você vai no mercado e sai com uma coisa volumosa, parece que está fazendo alguma coisa, que você está preparado de alguma maneira. Pelo menos nisso você está preparado. Então, veja como o psicológico das pessoas é sensível. Tipo, eu pelo menos fui no mercado e comprei papel higiênico. Filha, vai precisar de trocentas outras coisas. Mas, então é isso, eu acho que essa carência é algo que é muito sensível. Então eu entendo que tudo que é operacional, técnico, repetitivo, isso, e acho que até é bom, por exemplo, às vezes você tem que achar uma informação num calhamaço de documentos. Você tinha que ler 2.000 páginas para achar. Um robô, quanto tempo demoraria, gente, para a gente ler 2.000 páginas? Quantos dias? Dias, concorda? 2.000 páginas. Mas você recebe um calhamaço assim, né, pensando no processo físico antigo. Você tem duas... Imagina, uma vez eu fui visitar uma tia minha tia Ramsa Tartucci, ela era desembargadora federal, e aí eu entrei no elevador com ela, o elevador do lado estava cheio de autos do processo. Era um processo que enchia um elevador de volumes. Jesus amado, é tudo processo físico naquela época. Você imagina, ela fala, isso é um processo. Imagina, ela tivesse que ler aquilo. Quantos dias, semanas para ler? Se você tem uma máquina que consegue varrer aquilo e fazer isso em minutos, horas, é claro que isso é um benefício. Não é verdade? Eu não tenho uma referência para tudo. Não consegue suprir do mesmo jeito. Tudo que é volumoso, mesmo que seja um processo digital de 1.000 páginas, nem sempre você consegue, né, fazer essa pesquisa tão eficiente. Então, quando a gente pensa em, por exemplo, inteligência artificial, né, eu conversava com uma professora
está dando aula aqui na ESA sobre proteção de dados, inteligência artificial. Ela falou, Fernanda, agora tem vários tribunais que estão tendo programas que vão transcrever o teor da audiência. Então, por exemplo, está na audiência, então a pessoa disse isso, disse aquilo. Mas alguém vai conferir? Porque o juiz tem que assinar no final, né? O que acontece quando você tem uma situação como essa? Você está num local, né, é gravado e aquilo vai... Já tem software que faz isso, não tem? A própria Microsoft acho que ia lançar isso. Se você tiver uma reunião pelo Teams, aquela plataforma, você pode gravar e pedir para o programa degravar. Não sei se já está rolando. Alguém sabe me contar se já está acontecendo? Já tem, né, Marcos? Também não sei, mas diz que já tem. Olha que fantástico. Você vai ter uma ata de reunião completa, sem ninguém precisar ficar lá. Mas é bom dar uma conferida, não? Porque isso você falou que coincide e colocou que incoincide. Porque o jeito que você falou, concorda. Ele pegou a voz. E nem sempre a gente fala devagar. Eu, por exemplo, falo muito rápido. É possível que umas palavras emendem com as outras. Então, acho que alguém vai ter que dar uma conferida. Eu acho que é isso que a gente vai precisar combinar. Ó, eu não assino nada que eu não leio. Não sei se vocês, psicopata do, né? Erro de português, inclusive, eu vou causar... Não vou trocar essa palavra, né? Plural, sou dessas. Então, assim, a gente vai ter que ter esse cuidado. Eu não assino um trem que eu não leio, não. Ah, mas foi ele que fez. Mas alguma conferência eu acho que a gente vai ter que ter. Então, o Marcos fala, no começo eu tinha todo criterioso. Eu falava assim, sempre deu certo, nunca deu problema, sabe? Toda vez que eu conferi, porque é assim, não é? O ser humano também gosta de um padrão. Pô, já conferi isso aqui 10 vezes, deixa de ser nerd. Nunca deu problema. É nessas horas que creu, né? Então, é bom ficar esperto. Ata de audiência, nem ficar validando. Exato. Os advogados que leiam, né? Tô contando, é como conciliador, os advogados que leiam, né? Tô vendo aqui, a Raniele Passo escreveu. E a negociação feita entre advogados, eticamente, pode ser citada em um processo judicial? Gravações, WhatsApp, etc. Então, Raniele, é exatamente isso que a gente está falando. Pode ser a conversa dos clientes entre si, dos advogados entre si. Eu acho que, eticamente, pela lealdade, não. Mas tem gente que junta. Tem decisão que fala que é desleal, tem decisão que fala que não é. Por isso que eu acho que, vale esse aviso. Vamos combinar que a nossa negociação tem um teor confidencial. Não vai ser usada fora daqui. Porque é isso, né? Ela vale para esse momento. Isso, gente, é muito importante. Sabe por quê? Porque muitos problemas da negociação, muitas vezes, é que lá atrás você fez uma negociação e o outro ofereceu 900 mil para sua cliente. Ela recebeu 1 milhão, ela não quis. Na nova rodada de negociação, ela tem expectativa de oferta de 900 mil de novo? Muita gente tem, Marcos. Aí o outro lado oferece 600. Ela fica pistola. O quê? Ele tinha oferecido 900 antes. Olha, mas naquele contexto, que foi antes da pandemia. Acontece também a audiência de banco, não é? Porque a pessoa fica impactada. Virou um parâmetro. Tem que tomar cuidado. Olha, aquela proposta foi feita naquele contexto, com aquelas condições, sem ter entrado na justiça. Entrou na justiça, os custos mudaram. O tempo virou, vieram outros condicionantes. Então, é duro. Mas a pessoa não fica bem. Perdi 300 mil? Tô podendo perder nem 300 reais, vou perder 300 mil. Né? Então, acontece mesmo. Né? Então, gente, olha só, acho que essa importância da negociação tem sido sentida em praticamente todas as áreas do direito, delações premiadas na área penal, justiça restaurativa também, termos justamente de conduta, os TACs feitos nas demandas coletivas, ambientais, que violam, enfim, interesses difusos, pactos cíveis e familiares de diferentes ordens, acordos trabalhistas. Enfim, a gente vai ter muito espaço para essa negociação acontecer. Então, hoje é muito difícil uma advocacia conseguir evitar ter alguma ocorrência em que vai ser dispensada uma tentativa negocial. Bem? E aí, essa atuação na advocacia consensual e ou colaborativa. Meu livro está ali na biblioteca? É. Essa é a última, que é a 18ª edição, Manual de Prática Civil. Trazer volumes para autografar e vender. Não sei fazer isso. Não tem maquininha. Não tenho. Né? Esse é 2024, 2023.
Esse é 2023. Super atualizado. Não mudou muita coisa daquele de 2023. 17 para esse, mudaram algumas coisas, viu? Entendimentos, né? Por exemplo, às vezes sai alguma decisão do STJ, a gente sempre coloca. O legal desse livro sair praticamente todo ano é que a gente consegue atualizar com as decisões, né? Onde a gente adquire? Olha, esse livro se adquire na CASP, tem um preço bem bom, CASP, né? Na Amazon costuma ter um preço bom também. E agora, 2017, eu não sei se já tem, porque o Luiz Delor, que é meu coautor, ele é processualista, né? Mais raiz. Eu sou processualista, mas eu também faço esse caminho consensual. E a gente abriu um capítulo para a audiência, atuação na audiência consensual como negociador, que ele resistiu um pouco, eu devo dizer. Ah, mas tem um capítulo para audiência e tal. Numa das edições, que eu não lembro agora, foi 2017 ou 2018, a gente abriu um capítulo 5, que é dedicado à audiência. Lá a gente fala, muito que a gente está falando aqui, sobre os critérios para escolher, né, algumas iniciativas. Não sei se nesse tem, no de 2017, que é o seu, né? Ah, você viu aqui. Ah, então esse eu não sei se tem. Eu acho que é 2015. Ah, não, então esse não tem. 2015 não tem, porque quando virou o código, eu já queria colocar, o Delor segurou a onda, mas aí uma hora ele mesmo falou, tá na hora de colocar. Eu não acredito, processualista raiz, intenso, reconhecendo aqui os meios consensuais. Então, eu acho que esse tema, né, dessa negociação entre advogados, eticamente, citada num processo, eu acho que é um tema que vale a pena ser objeto de cuidado, tá? Diga. Especificamente negociação? E o capítulo 5, sim. Esse manual, ele é um manual de prática civil, geral. Então, aqui ele tem tudo. Ele fala desde os conflitos, como chegar ao judiciário. A gente tem algumas discussões negociais, por exemplo, tem que ir primeiro no consumidor.gov para depois poder ir. Então, a gente vai trabalhando isso. Aí, depois a gente fala de procuração, subestabelecimento, todos esses elementos. Aí, fala de petição inicial e aí tem o capítulo da audiência. Isso aqui é a 18ª edição. Não. Ao capítulo 5º. O capítulo da audiência, ele chama Audiência de Conciliação de Mediação, em que eu foco mais nesses aspectos, é o capítulo 5 desse livro. E ali a gente discute algumas coisas, por exemplo, honorários, né? Tem uma regra, eu falei que honorário vai ser objeto de um curso inteiro, né? Porque tem uma discussão, acho que a gente colocou isso na parte de honorários, porque o livro ele também tem um capítulo para falar de procuração honorários. Tem uma regra que diz, gente, que se você está atuando num processo, por exemplo, eu assumi o processo contencioso desde o começo, fiz a petição inicial, tal. Foi designar aquela perícia, R$80 mil, meu cliente falou assim, doutora, vamos tentar outra forma, não estou querendo gastar mais com esse processo. Aí você resolve negociar, suspende o processo, vai negociar. Como é que ficam os seus honorários? Digamos que você consiga nessa negociação chegar num ajuste e vai homologar em juízo. Tem uma regra do Código de Ética que diz que, em hipótese nenhuma, os honorários serão reduzidos, mesmo em casos de mediação, conciliação ou arbitragem. É uma regra muito dura, né? Porque, na prática, o que o advogado fala? Pô, mas eu achei que eu ia trabalhar 5 anos nesse processo. Então, ele estava me pagando, sei lá, meio salário mínimo para ficar no meu escritório, mais os atos processuais. Agora, acabou com 2 anos e meio de processo. Eu vou ter que ficar cobrando como se fossem os 5 anos, como se eu tivesse que fazer outra petição, concorda? Eu acho que é um excesso esta regra. Essa situação. O cara não quis fazer ela, queria não certeza pela Ele é o dono da ação. Pois é. Bem que você tem direito ao seu trabalho. Ele quer fazer uma coisa, você tem que seguir. Isso. Não deu certo. Não deu certo. Então, o Marcos está contando, como conciliador, viu um caso em que o cliente, já te dou a palavra, o cliente não quis fazer o acordo, o advogado não, porque ele queria os 10%. Mas lembra que a gente comentou? É um conflito de interesse entre advogado e cliente. Ele falou, olha, mas é o interesse do seu cliente. Então, de novo, entra no tema da preparação. Vamos cogitar aqui. E se tiver? E aí tem um material online que chama Manual de Mediação Judicial, que o Marcos deve conhecer. Coloca aí para pesquisar, tem um PDF, Manual de Mediação Judicial. E aí procurem lá, honorários conciliatórios. Eles chamam desses honorários consensuais e eles recomendam, inclusive, que os conciliadores perguntem, olha, já conversou com o seu advogado sobre os honorários conciliatórios?
Porque aqui, se tiver consenso, é uma outra forma de calcular. Então, essa é a ideia, que os advogados pensem nos honorários pelo êxito consensual. E isso já vá preparado para essa sessão consensual, porque é um tema. Veja, eu acho que é um acessório do conflito. Lembra que a gente conversou? Quando as partes estão negociando diretamente, elas têm todo o poder. Vai incluindo pessoas, mais olhares vão entrando no conflito. Então... a 400 de abrir mão dos zeros por causa do... Olha, tá vendo? Ó, tem advogados, né? Isso. Ó, contando aqui, numa audiência de conciliação, 400 mil de honorários, o cliente quis fechar, ele abriu mão de 200. Fechou com 200. Então, concorda? É isso. Cada advogado tem os seus acertos com o seu cliente, às vezes é isso que eu escrevi aqui, ó, fidelizar a clientela. Fala, pô, esse meu cliente aqui é um cliente que tá pagando aqui contas do meu escritório há tantos anos, eu vou por causa de 200 conto. É dinheiro, 200 mil, gente. Não tô falando que é pouco dinheiro, não é 200 reais, é 200 mil reais, no exemplo do marketing. Mas mesmo assim, eu tenho que fidelizar meu cliente, né? Tem o risco da demanda também. Só na frente é extinto por algum problema, né? Diga. Você tem uma pergunta. Qual é o seu nome? Augusto. Augusto. Essa abordagem em relação aos honorários, exatamente, temos só uma explanação um pouco mais ampla. E a senhora viu aqui na aula passada que a senhora pretendia, né, fazer um curso em relação a esse tema. Vamos fazer. Porque uma coisa é seguir aquela tabelinha, né? Pela OAB, e outra coisa, evidentemente, ter essa flexibilidade na negociação. Nós estamos organizando um curso, vamos ter. Com certeza. Então, vamos lá, gente. O que seria o ideal, né? Digamos que você fale, olha, eu vou atuar na advocacia consensual. Depois me lembro de falar de advocacia colaborativa, tá? Que é um tipo de advocacia negocial específica, tá? Advocacia colaborativa, mas enfim, depois eu falo dela. Mas uma advocacia negocial. Você fala, bom, diga. Todo conciliador tem que ter um curso, tem que... por exemplo, eu fiz e arquivei. Mas, por exemplo, basta ser advogado para fazer essa iniciativa privada, ou você tem que passar por aqueles requisitos. Eu tive que fazer as audiências, aquela parte prática e tal. Eu arquivei o assunto e já tem uns 5 anos. E não mexi mais, eu lembrei que eu tinha esse diploma. Eu não sei como é que está o andamento. Hoje, se você sendo só um advogado, você pode se oferecer a isso, ou você tem que ter uma base. Ó, ele fez a pergunta, então, o que precisa para ser conciliador, né? Se você é advogado. Se for para ser conciliador ou mediador judiciais, aí você vai ter todos aqueles requisitos, né, de capacitação, de horas de audiência, aí vai se cadastrar no PMEC, que é o núcleo, né, do tribunal, etc. Então, para ser mediador judicial, você vai ter alguns requisitos, né? Se for mediador, tem que ter, inclusive, uma formação, uma faculdade, tem que ser graduado, não precisa ser graduado em direito. Alguma graduação, tá. Se for para ser mediador ou conciliador privado, você não precisa. É que é o meu caso, por exemplo. Como eu sou muito anterior a todas essas regulações, eu não tenho esses cursos que vocês têm, por exemplo. Não fiz, porque eu estava fazendo mestrado, então eu sou anterior à regulação. Então eu não tenho, eu sou mediadora privada. Eu não tenho esses requisitos do CNJ, de fazer curso, nada. Então a minha experiência é mediadora privada. O mediador privado, ele não tem que ter, não existe uma regulação do que tem que ter o mediador privado. Faz no próprio escritório, se oferece para prestar esse serviço e faz no próprio escritório. Então, não precisa ter, tá? Professor, diga. A questão aí é a homologação dessa negociação feita no âmbito privado, né? Precisa ser homologado. Se quiser. A pergunta dele é boa, Augusto pergunta, mas vamos lá. Digamos que a pessoa vá fazer uma mediação privada. Então, né, qual é o seu nome? O Guilherme, ele se habilita, se apresenta, começa a receber casais no escritório dele que têm os seus problemas, tudo casais sem filhos menores, tá? Não vamos complicar nossa vida com o Ministério Público, precisa de homologar, nada. Pessoas maiores e capazes, vizinhos, condomínio, síndico, o que for, tá? Ele começa a fazer o escritório dele. E as pessoas estão chegando a acordo. Aí o Augusto falou, poxa, mas aí vai ter que homologar, não é verdade? Não necessariamente. Se envolver pessoas incapazes, tem que homologar, porque aí tem Ministério Público, tem que atuar. Mas se for, por exemplo, um acordo entre um condômino e o síndico que brigaram lá numa sessão de condomínio, e eles querem fazer um acordo privado, assinado pelos advogados só, pode. Então, o resultado
né? E aí volta um pouco para isso aqui, que foi bom você me perguntar, Augusto. Essa oficialização do acordo pode ser num acordo extrajudicial, um documento, um instrumento particular, ou um instrumento público. Já tive situações em que as pessoas quiseram fazer uma escritura pública com aquele acordo. Podem também. Ou ela pode pedir homologação em juízo. É uma opção da parte. Acho que aí os advogados vão pensar. Vamos fazer só sem instrumento particular? Tá bom, não precisa. Fala, não, eu queria homologar isso aqui para me sentir mais seguro. Pode homologar. Aí essa providência é dos advogados. Os advogados, por isso que é o papel da advocacia pensar qual vai ser esse formato. Nas mediações privadas em que eu atuo, ninguém quis homologar. Tudo contrato privado, assinado pelos advogados. Não, nem pega testemunha. Porque quando o advogado assina, já é título executivo extrajudicial, né? Para não dizer que nada, teve um que quis fazer, que chamou um tabelião para poder fazer. Não chama. Bastando, nem era desse tempo. Porque um advogado assinou, tendo OAB, já vira título executivo. Basta. Não precisa. Se você for olhar o CPC... O CPC fala instrumento de transação, são títulos executivos extrajudiciais. Acho que é o 585 do CPC. Aí tem lá, acho que é inciso 3, instrumento de transação referendado por Defensoria Pública, Advocacia Pública, advogados dos transatores. Mas acho que 515, acho que eu estou falando do CPC antigo, 784. É o 585. Agora o 500... Quem tiver aí fácil, eu acho que é o 784 hoje, que é o título executivo extrajudicial. Quem tiver aí fácil com a internet aí, ou com CPC fácil, acho que é o 784, mas tem lá, basta o advogado assinar junto, já é título executivo extrajudicial. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Augusto, eu respondi tudo que você perguntou? Dos honorários, né? Deixa eu terminar dos honorários, então. Então, vamos imaginar que você é procurada por alguém e fala, olha, eu tenho que resolver esse problema, eu gostaria de saber se você pode negociar para mim. Você fala, olha, então vamos fazer um contrato, eu vou oferecer serviços de negociação. Como é que eu trabalho? E aí, gente, é como você faz com qualquer trabalho. Você quer cobrar por hora de mesa? Fala, eu vou te cobrar a minha hora técnica, que é X reais, mais um extra de conseguir acordo, você vai me pagar 5% do acordo, por exemplo, tá? Você pode fazer escalonado. Se eu te conseguir, você quer receber, por exemplo, 2 milhões, se eu te conseguir metade, você vai me pagar 5%. Se eu conseguir 75%, você vai me pagar 7%. Ou seja, você vai fazer o que você quiser. Pense que é um serviço advocatício. Fala, não, Tartu, se ele não quer me pagar por hora, ele quer pagar só o êxito. Você vai poder fazer também. Então, na verdade, você vai ter uma versatilidade. Tem um texto que está na internet que vai poder explicar isso bem. Anote aí, Gustavo Milaré. Conhece? Gustavo Milaré, que é um mediador, também atuante. Milaré, M-I-L-A-M. Gustavo Milaré, Honorários, Mediação. É um artigo no Migalhas, se quiser colocar Migalhas também. É um artigo curto do Migalhas, fala honorários, mediação, migalhas. Essas são as palavras-chave. É um artigo simples que está na internet, assim, no Migalhas, no site Migalhas, né? É um artigo que ele explica, olha, você vai fazer uma cobrança por vários tipos. Ele dá alguns exemplos, né, de contratação que você pode fazer. Então, veja, no meu caso, né, você vai ter, eu fiz o contrato só para negociação, mas tem gente que faz uma fase de negociação. Se isso aqui der errado, não der, eu vou colocar agora uma segunda fase. Advocacia na conciliação ou na mediação. Se seu cliente for chamado para uma câmara, porque tem uma cláusula mediar, a minha hora lá, mais um Y de êxito. Se tudo isso aqui der errado, e tiver que ir para o judiciário ou para a arbitragem, essa é a minha outra fase. Ou seja, os americanos que fazem esses contratos mais complexos, eles estão acostumados a prever diferentes fases de atuação da advocacia. Nós, no Brasil, temos mania de focar, parece que só na última fase, né? A nossa tradição jurídica é só da fase contenciosa. Enorme dificuldade de negociar os próprios honorários. Constrangedor, né? Acho que vale em 92, lá no centro.
eu poderia ter ganho mais, eu ficava constrangido, eu ia ficando cliente. Até hoje, e aí, números, eu sempre fui um cara da leitura, números, eu sou disfuncional. Então, eu ficava completamente sem jeito. E aí, dentro desse gancho que a doutora falando, parece que eu li um artigo que parece que a OAB veda a continuidade, aquele negócio por partido. É você pedir um salário mínimo por mês até o fim do processo. Parece, não estou dizendo que é uma restrição a esses tipos de contrato. Não, Pode. Uma mensalidade, né? Olha, Isso. Uma mensalidade. Termo, eu não sei se eu vi alguma coisa, não sei, mas eu li algo por cima e me assustou um pouco. Falei, nossa, eu já tenho dificuldade. Não. Ainda fica um ponto barreira. Acho que não. Me esconder. Eu acho que você trouxe vários pontos interessantes. A dificuldade de negociar é geral. Nós temos um trabalho intelectual envolvido, então não é tangível, né? Assim, um médico é um tratamento de saúde, existe uma respeitabilidade. Poxa, esse médico, ele é inteligente, ele vai... Nós vamos ter um trabalho intelectual que vai ter uma demanda de tempo. Subjetivo. Exato. Então, eu acho que a advocacia ela é desafiadora mesmo, é uma prestação de serviço complexo que vai envolver outros personagens, né? Isso. Aí o colega falou o seguinte, olha, mas nossa, quanta coisa, doutora, nesse contrato aqui. Pois é, eu acho que aqui... Não, precisa ser grande, é um parágrafo para cada, pô. O médico, paciência Nós dependemos disso. Exato. Do MP, de um caráter subjetivo, do humor do juiz, não leu um parágrafo. Mas muito no contexto da relação. O pessoal está aqui comentando como que a advocacia é árdua, porque depende de muita gente. Humanas, então nós temos aquela sensibilidade, a gente taxativo e número de preço, parece que desnatura aquele negócio que você faz meio com dedicação. É verdade. Um negócio venal, comercial. Eu estou falando que sempre foi um problema mesmo. E vocês sabem que essa dificuldade de negociar tem a ver também com um pouco com essa coisa do dinheiro, de ser mercenário, né? Nós somos humanistas, como assim? Temos que ajudar as pessoas. Então, a pessoa vem chorando, que está perdendo o filho, e fala, não, é 100 mil reais, e se olhar seu filho é êxito, eu quero mais 300 mil. Foi chulo que eu falei, mas eu nunca consigo. Parece ter uma objetificação da pessoa, né? Se eu conseguir que você veja seu filho, eu quero mais 100 mil. É difícil. É difícil você quantificar. Isso. Mas a gente tem que lembrar que a gente não está quantificando o objeto. A gente está quantificando o serviço, o atendimento, o acolhimento. Ele também espera você como uma... Doutor, não pega pesado. Mas isso, eu acho que é um exercício também. Por exemplo, quando a gente vai pegando a experiência de fazendo mais, tem que praticar. Como tudo, a confiança vem da prática. Né? E você vai percebendo que tem advogado que não é valorizado se ele é muito barato. Já ouvi isso. Nossa, eu fiz orçamento com aquela advogada, mulher boazinha, ai, que boazinha. Nossa, mas achei que ela não é boa, porque ela cobrou tão barato. Então, você percebe? Tem escritório que é boutique, que faz todo um verniz para poder cobrar mais. Também não sei que precisa disso, mas eu acho que essa valorização, esse conhecimento, você vai ter que ir experimentando um jeito que funcione para você. Né? Diga, Augusto. Claro, o fato de ser boutique não isenta ninguém de fazer besteira. Imagina. Claro, com certeza. Também. Diga, Augusto, tem uma dúvida. Chegamos, então, a um consenso. Na verdade, a mediação, ao contrário de que, pelo menos eu também imaginava fosse única, né? Na verdade, ela é um gênero que admite outras espécies. Tá? Sim, a mediação tem espécies. E aí, eu acho que é o grande saída é exatamente essa aí, a mediação privada, onde evidentemente, pode reunir as partes, né, chegar a um consenso e vamos finalizar isso aqui num acordo bilateral. Exato. Essa mediação privada, gente, ela é vista, né? Então é isso. Eu posso ter uma mediação privada, as pessoas têm autonomia, elas vão fazer essas reuniões com toda a possibilidade de
marcar quando elas quiserem, e ali aquele acordo que elas fazem, elas mesmas vão colocar os termos delas do jeito que elas querem. Então, não sei se vocês sabem, mas a nossa... A redação não é só seu encargo. Não, na área privada são os advogados que escrevem, trocam minutas. Então, veja que interessante, eu participei de uma mediação, não sei se vocês sabem, mas a OAB, ela tem uma comissão de sociedade de advogados, e dentro dessa comissão tem uma Câmara de Mediação e Arbitragem. E aí tinha uma advogada saindo de um escritório, e tinha essa cláusula lá, mediar, se tiver algum problema, vamos lá, eles não conseguiram acertar o valor, e aí esta pessoa entrou com um pedido na OAB, falou, eu quero resolver esse problema do pagamento. E aí, enfim, tem todo um procedimento na Câmara, porque tem que escolher quem vai ser a mediadora, tal. Escolheram meu nome. A mediadora, quando ela é escolhida, ela tem que responder um questionário de isenção e de disponibilidade. Você conhece alguém dessas pessoas? Já advogou para esse povo? Tem algum interesse? Tem algum parente que já advogou, tal? Não sei o que. Sempre tem que ligar para o meu irmão, Flávio Tartus, Flávio, irmão, você já advogou para essa empresa? Porque ele é muito atuante. Falar, eu não sei o quê. Então, eu respondo que não, e aí a gente vai para a mediação. E chegou na mediação, ela falou assim, olha, eu tô com muita pressa, podemos fazer uma reunião, 2 reuniões por semana? Eu posso. O outro lado falou, também posso. Então, assim, 2 reuniões por semana, em 4 reuniões, em 2 semanas, acabou. Por quê? Porque quando você tá na mediação, é isso, todo mundo podendo, vamos acelerar isso aqui. No judiciário, dá para fazer 2 reuniões por semana, pro mesmo caso? Meu Deus. Marca uma sessão, a outra vai ser quando? Sabe-se lá Deus. Então, essa autonomia que você tem na mediação privada, ela é valiosa, porque você consegue ter mais controle procedimental de fazer nos tempos, desde que todo mundo esteja. Negociação é a mesma coisa. Olha, precisamos resolver isso aqui logo. Vamos marcar, o cara vem do Rio ou de outro estado, vamos marcar 2 dias seguidos. Os americanos adoram isso. Tranca todo mundo numa sala, pede comida, que a pessoa não sai nem para almoçar. Também não precisa exagerar, né? Gostamos de sair para almoçar no Brasil. Mas, assim, já faz todo mundo uma rodada. Então, eu acho que essa é a vantagem de você ter a mediação privada, a negociação privada. A autonomia é plena. As pessoas combinam e seguem adiante. Por isso que as empresas gostam tanto da área privada. Eu não dependo do judiciário para marcar a sessão, o tempo todo do processamento. Então, e o custo maior também. Então, me parece que, assim, quando você tem chance de ir para a área privada, é vantajoso para todo mundo, né? Você vai ter muito mais liberdade nessas definições. Nós, como administradores financeiros, é uma das informações, já passamos por isso. A hora de sentar na mesa e podemos negociar isso na área internacional, por exemplo, claro. Nós já passamos por isso. E aí é um fato interessante, porque, como a senhora citou, né, na hora da mediação, digamos, judicial, um faz uma proposta, passado determinado tempo, o outro faz uma outra proposta, aí as situações mudam. E isso, no âmbito, digamos, da administração financeira, nós lidamos muito bem com isso aí, com as questões exatamente de valores ao longo do tempo e valorizações e desvalorizações cambiais. Então, tudo isso é colocado na mesa. Isso. Olha, a decisão hoje é uma coisa, daqui a amanhã nós vamos ter que fazer um forecast de valuation, né? Exatamente. Câmbio, e a situação pode ser outra. Quer dizer, isso tudo pode ser resolvido entre as partes ali, sentadas, todas elas, e tudo isso reduzido a termo contratualmente. Exatamente. Eu vou aproveitar, Augusto, que você está falando disso. Olha, um tema maravilhoso, abriu esse espaço, essa oportunidade, exatamente para que nós pudéssemos ter essa visão mais ampla. Exatamente. Parabenizar, obrigada, Augusto. Muito obrigada. E é muito legal isso mesmo, porque você está falando de algo que é a chance que a gente tem de, por meio de uma comunicação adequada, não violenta, respeitosa, que é isso que a gente quer. A gente quer uma comunicação fluida. Aqui você vai ter chance de uma conversa propositiva. Vamos elucidar o que está difícil de perceber. Por que a gente começou aquele contrato, aquela operação que era para ser um sucesso para todo mundo? Agora a gente está aqui nessa derrota. Geralmente tem vários fatores impactados. Então, né, o Augusto comentou que já trabalhou em finanças. Então, assim, negociações sempre aconteceram. Você tem todo um contexto econômico, cambial, ou seja, você tem 1000 fatores impactados. Negócio. Eu nunca consegui ver a advocacia usando o termo cliente. Sempre essa coisa mercantilização. Você chama como o seu... Pois é, eu nunca gostei. Seu ser atendido. Pois é, Colaborador?
É antigo empregado, né? Do Estado, eu romantizava tanto quando eu vi a primeira vez falar cliente, parecia alguém que estava entrando numa loja para comprar alguma coisa. É evidente que eu falo cliente, mas não me soava bem essa parte mercantil da advocacia. Eu sempre estranhei. Eu sei falando aqui como pessoa, mas é a forma que você... Eu acho que assim, a advocacia, a gente também escutou muito que era um sacerdócio, né? Não tinha isso? A advocacia é uma missão, você que gosta da justiça, desde criança, sempre foi vocacionada para ser questionadora do que é errado, não é? Então, assim, na verdade, esse é o aspecto do mandato, né? Alguém constitui você como procurador para dar voz. Advocare vem de dar voz. Advocare. Você... Mas também é uma prestação de serviço. É um mandato, né? É um contrato aqui complexo, que é um contrato de mandato com prestação de serviços também. Não é isso? Farei com que te ouçam. Essa é a função da advocacia. Então, existe um aspecto complexo aqui, não é uma coisa simples, né? Isso vai nos demandar alguns desafios, porque tem toda essa cultura em volta disso. E eu concordo que, assim, é uma profissão importante, ela exige vocação, porque haja paciência, não é verdade? Haja preparação. Depois de 40 anos, o Marco falou, nossa senhora, nós temos que estudar a vida toda, na verdade. Às vezes a pessoa jovem pergunta para mim assim, eu quero fazer direito. Você gosta de ler, de estudar? Mais ou menos. Então, pensa. Concorda? A gente vai estudar. Imagina, cai um caso no seu escritório, de erro médico. Lá vai você estudar, nunca estudei medicina na vida. Fica lá tentando ler, estudar, conversa com o cliente, não é? A gente lê todos os dias, conjuro, migalhas, decisões, saiu isso aqui, né? Então, veja, temos que ler os jornais todos os dias. Eu lembro um professor falava assim, imagina, saiu lá um grande escândalo no jornal, chega no seu escritório, doutora, eu sou o cara do jornal. Só que jornal? Que cara? Você tem que estar antenado, não é verdade? Eduardo. Já tem situação de serviço faz pela administração pública? Sim. É algo recente. Né? Algo recente. O Eduardo perguntou sobre a administração pública. A administração pública, gente, é a grande player do sistema de justiça, a maior litigante. E a administração pública sempre foi muito esperta, porque ela sabe que ela tem uma miríade absurda. Então, existe uma Câmara há muitos anos, chamada CECAF, Câmara de Conciliação da Administração Federal, que foi uma Câmara pensada inicialmente para fazer consensos, promover consenso entre órgãos da administração. Então, o IBAMA está brigando com outro órgão federal. E aí, a CECAF intervinha. Geralmente, um advogado da AGU, advogado-geral da União, era o conciliador deslocado para fazer aquilo. Tudo funcionário público, tá? E aí, a CECAF, muitos casos. Eu lembro que a CECAF tinha até os casos no site, pra você, claro, com confidencialidade, mas assim, para você ver o tipo de caso. E aí, a CECAF foi criando um monte de experiência, e aí veio o CPC, a lei de mediação, ela abriu para casos externos. Então, eu vi uma notícia, um caso interessante da CECAF, que era, por exemplo, um hospital federal, que toda vez que tinha um problema no tomógrafo, ele ficava sem aquele aparelho, e aí tinha que entrar com mandado de segurança para poder comprar sem licitação de urgência. Então, esse caso foi levado para a CECAF, chamaram 8 hospitais federais e fizeram uma mediação para hospitais ter tranquilidade para comprar equipamentos de urgência sem precisar entrar com mandado de segurança. Você percebe? Inteligência na gestão dos conflitos. Então, que eu saiba, não. É tudo confidencial. Essa informação apareceu, né? Mas olha que interessante. Teve uma... Pois é. Mas então, veja, mesmo no direito administrativo, existem espaços de negociação, né? Então, eu tenho que verificar. É urgência, é um caso excepcional? Isso tudo foi, né, alinhavado para ser alguma coisa dentro da legalidade. Então, veja, a gente participou de um evento, acho que a nossa Câmara, né, na verdade não, na nossa Comissão de Soluções Consensuais da OAB, a gente faz um evento por ano de soluções consensuais. E a gente teve um painel sobre mediação e poder público, e a professora que apresentou mostrou que já tem 19 estados com câmaras públicas, prefeituras, estados. Então, se uma empresa está lidando com o Estado do outro lado, existe chance de ter uma cláusula de mediação, uma cláusula de arbitragem. A arbitragem também já foi polêmica, também tem.
Então, hoje, é isso. O Estado não ficaria de fora disso, né? E o Estado de São Paulo, parece que a Procuradoria do Estado também agora instalou a própria Câmara. Então, aí o Marcos trouxe uma polêmica grande, que é como é a formação dessas câmaras, né? Porque, veja, a CECAF, nessa Câmara de Conciliação da Administração Federal, ela foi pensada para entre eles. Aí depois ampliou, né? Nesse caso dos hospitais aí, com essas empresas, os tomógrafos e a União, estavam duas pessoas mediando, uma procuradora federal e uma advogada, ou seja, uma pessoa de cada, entre aspas, né, área privada, área pública. Então, na composição da mediação, pode ser importante não ser só a pessoa do governo, porque não pode dar a impressão de que a mediadora não vai ter isenção. Então, eu acho que no desenho da Câmara, eles têm que tomar cuidado para não ficar uma coisa só deles, que a empresa falar, pô, eu não vou lá porque vou realmente ser prejudicado. Então, eu acho que você traz uma preocupação importante, que as câmaras têm que ficar atentas, porque para todo mundo confiar, todo mundo tem que ter chance de ter participado, porque senão fica uma coisa só deles, vão resolver os problemas interna corporis, tá? Vejam, universidades federais também criando câmaras de mediação lá dentro. Porque, gente, uma universidade tem problemas de xenofobia, de preconceito, de assédio. Então, assim, as universidades também estão precisando de mediadores para poder pôr esse povo para conversar, às vezes pedir desculpa, falar, olha, foi um momento. Então, hoje está tendo um boom de criação de bullying. Então, eles têm chamado de, assim, mediação universitária ampla, né? Porque o que aparece ali, aparece de tudo. Preconceito contra, né, a população trans, um pouco restaurativa, assim, quando tinha esses crimes, né? Mas, às vezes, é uma briga de ego de professor. Vai lá, mediadora, né, favorecer. Professor, não. Professor está isento de ego inflado, imagina. Né? Quiséramos nós. Professor e artista, ó, estamos ali, né? Então, gente, a Judith escreveu, né? Vivemos uma experiência humana, vida material que precisa do material para custear a vida material. Ou seja, eu acho que... Mas é um desafio, eu acho, de concepção, né? Então, por isso que essa negociar sobre o próprio valor. Eu conheço advogados que fazem assim, minha sócia negocia para mim. Porque eu, para mim mesmo, e eu negocio por ela, porque ela é vergonhada com ela mesma, mas eu sei o valor que a minha sócia tem. Não é? É uma boa, né? Põe a sua sócia para negociar por você. Fala, não, minha sócia é maravilhosa, né? E vice-versa. Porque, às vezes, né, essa vergonha de cobrar, por exemplo, põe a secretária para passar fatura. Tem médicos que fazem isso também, né? A médica atende, tá, beleza, vamos fazer esse procedimento. Dermatologista, né, 1000 procedimentos e tal. Agora vai estar aqui minha secretária, Joana, para conversar com você. A secretária vai lá e olha os orçamentos aqui. Assim, essa dificuldade, acho que é do profissional liberal em geral, né? Porque eu acho que a gente vai ter primeiro que precificar, que já é uma dificuldade, quanto eu vou cobrar por isso, quantas horas será que eu vou gastar. Eu gosto da referência com horas, né? Por exemplo, se foi procurada para negociar um contrato, né, uma coisa que não foi paga. Quantas horas de negociação será que eu vou precisar, né? E o valor dessa hora? Depende do que... mas eu tenho mestrado, é X, mas eu tenho doutorado, é 2X. Você tem um padrão na tabela? Isso. De hora até? Tem. A referência inicial de um piso mínimo você encontra na tabela da OAB. E você pode até explicar, eu não posso cobrar menos que a tabela, porque... A hora técnica? A colega lembrou que se alguém tiver aí, gente, na internet, vocês que estão aí fáceis, hora técnica do advogado, acho que tem inclusive uma sessão que é para os meios consensuais. Não tem? Reunião, participar de reunião, de conciliação. Dizendo, por exemplo, você cobra X num processo, tal. Aí na hora você está pelo réu, vai fazer a contestação. Você que sabe, você negocia do jeito que você quiser. Nós pode demorar 5, 6 horas. Cobra um X e mais uma hora técnica, pode as horas técnicas, Os clientes, gente, você... Então. Mas olha... Deve ficar 2, 3 dias. Ô, Edna, mas você está olhando... a Edna está olhando aqui a hora técnica. Mas tem uma seção da tabela, que eu acho que é a seção 20, eu diria,
que é para consensuais mesmo, que eu acho que é participação. Tem um item específico que foi incluído recentemente, inclusive. Há uns 3 O advogado pode cobrar consulta? No meu tempo, Deve. eu via o valor da consulta nos honorários. Isso aí é assim, se você quer cobrar consulta avulsa ou abater, autonomia sua, você faz o que você quiser. Uma consulta genérica é que não. Mas, gente, vamos lá que o tempo voa. Depois vocês veem. Vai ter um curso de honorários. Nós estamos aqui antecipando a tutela, curso de honorários. Vamos voltar aqui. Então, gente, olha só. Voltando para o que o Augusto falou, né? Quando a gente pensa nos meios consensuais, nós vamos ter a chance de que interesses, diferentes visões, diferentes percepções possam ser elucidados, para que as pessoas possam compreender a perspectiva da outra. Então, eu gosto bastante dessa imagem, porque é uma imagem que eu já vi várias vezes em mediações. Por coincidência, foram 2 mediações diferentes que discutiam 6 milhões ou 9 milhões. Era um acerto entre empresas. Uma achava que a outra tinha que pagar 6 milhões, né? Aí essa falou, eu vou pagar 6. O outro dizia 9. Concorda que antes tentaram negociar, falar, mas você está querendo me tungar 3 milhões? Os dois falando isso. Está querendo que eu pague a mais 3 milhões? Está querendo receber mais do que deve, né? Então, o que acontece na mediação é que a chance do mesmo, porque eu sempre brinco isso, a mediadora é uma desavisada útil. Né? Por que 6 milhões? Por que 9? Então, o conciliador, a mediadora, eles vão poder perguntar. E aí é muito curioso, uma coisa que eu escutei uma vez na mediação, 2 vezes eu escutei também. Certo? Aí eu pergunto, mas por que você acha que é 6 milhões? Porque aconteceu isso, aconteceu aquela exceção de contrato não cumprido, e aí atrapalhou o fluxo. Tá? Mas você não me falou disso? A gente estava brigado, eu não estava conversando com você, eu não te mandei. Mas olha o que a prefeitura mandou aqui, eu não podia fazer essa parte da obra, mas não me avisou. E aí, o que eu escutei foi assim, mas Tartucci, sem ofensa, precisava ter a Tartucci aqui para você me explicar isso? Por que você não foi no meu escritório, me explicou isso aqui? Por que, gente, não foi para o escritório? Porque o conflito desandou a comunicação, a espiral do conflito piorou, os advogados começaram a trocar o que eu chamo de notificações envenenadas, a culpa foi sua, a culpa foi não sei o quê, perdeu o foco total. E aí um advogado respondeu, na segunda, o advogado respondeu assim, a gente precisava desse recorte de espaço e tempo da mediação para deixar tudo com clareza na mesa. Então, essa ideia da mediação, que vai ser necessária se a negociação não conseguir. Na minha experiência como negociadora, por pessoas que me procuram, eu tento deixar o mais evidenciado possível para saber, a distância é essa. A pessoa tinha oferecido 900 mil em dezembro, agora está oferecendo 600. O que você quer fazer? Porque concorda? Ela fala, não vou perder 300 mil, então eu vou na justiça, eu vou para arbitragem. Então, essa é a decisão. Mas, para mim, o que nós, negociadores, temos que fazer é ter comunicação adequada que permita que a clientela possa obter informações. E aí, gente, eu até coloquei aqui para começar uma certa autocrítica, né? Será que como que elas se comunicaram até agora? Não funcionou, porque se ela procurou você para ser advogada dela, a comunicação tá péssima, concorda? Você vai ter que dar voz ao que você tem aqui. Será que a comunicação tem sido boa? Não foi colaborativa? Foi agressiva? Porque a nossa ideia é não ser agressiva, né? É ser inteligente, é ser compreensivo, e aí entra o tema da empatia, que é uma das habilidades que a gente destacou aqui no curso, né? Quando você vai negociar, o que você quer? Você quer obter dados para tentar destravar o que está piorando aqui, elucidar informações para ter justamente esse panorama mais evidente e atender o cliente nas necessidades dele, inclusive de escuta. A gente conversou um pouco sobre essa carência. Então, é uma outra virtude que é escutativa. Vou falar dela também. Mas eu quero falar um pouco da empatia, que é uma virtude importante da pessoa que negocia. Bom? O que é empatia? Exatamente, você ter a condição, a aptidão de conseguir se colocar na perspectiva do outro. E entender que podem ser visões diferentes e que não necessariamente o outro está de má fé. Tá? Porque o que acontece hoje, veja, o que estava acontecendo provavelmente nessa mediação aqui, nessa negociação aqui do 6 ou do 9. Veja que interessante. Enquanto um explica, é como se o que acha que é 9 fala, poxa, mas eu não sabia que teve essa limitação da prefeitura que não deu alvará para a construção.
Então, ele consegue se colocar e falar, então você teve um motivo. Então, eu já ouvi muito falar assim, poxa, achei que ele estava de má fé. Nem trouxe proposta para a primeira sessão de mediação. Achei que ia ser palhaçada. Desculpa, Fernando, com todo o respeito, mas assim, eu achei que ele estava enrolando. Mas agora ele me explicou que tinha uma razão. Então, na reunião que vem, eu vou trazer uma proposta. Você percebe? Então, é esse esclarecimento aqui que vem dessa demonstração. Por que eu sou uma desavisada útil? Porque quando ele vai explicar para mim, Tartuce, eu acho que é 6 milhões por causa disso, o outro está escutando. Legalmente. Advogado, vocês se conheciam? Não. Já tínhamos separado visualmente. Agora vocês se conhecem. Mais fácil agora. Olha só. Exato. Olha, ele está comentando quantos advogados chegaram na conciliação. O conciliador perguntou, vocês se conheciam? Não, nunca nos falamos, nunca nos vimos. Então, agora estão sendo apresentados, né? Porque essa conversa, né, nem sempre o cliente quer, o cliente gosta, eu quero pôr no pau, eu quero processar, né? Mas é isso, por isso que é a sua advocacia. Não, eu sou uma advogada que eu vou conversar com o outro lado, eu quero saber o que tem lá. Né? Eu, por exemplo, não estou pegando casos novos contenciosos, eu estou pegando, né, na minha advocacia privada, essa parte consultiva. Então, é uma escolha que você faz, né? Então, eu vou encaminhar para outra pessoa porque eu não faço o consultivo. Então, nesse caso, né, que eu fui contratada para negociar o valor que essa pessoa tinha para receber, eu só vou fazer a negociação. Então, depois de... Eu acho o seguinte, inclusive, 3 reuniões, acho que é um número mágico, assim. 3 reuniões costuma ser ou dá ou desce, não é verdade? Já definiu. Na terceira, ou vem uma proposta que está próxima, as pessoas vão afinar, ou está muito longe e fala, vamos sair da mesa porque não está dando certo. Então, eu acho, né? Da segunda para a terceira, você já vai ter uma definição. Mas veja, quando você vai fazer o contrato, veja, você vai precisar de um tempo para tudo isso aqui acontecer, para você entender os fatos. Então, por exemplo, né, você pode combinar assim, olha, eu vou ser contratada para ser uma advogada negocial, nesse caso, para você. Eu vou, então, estabelecer uma hora técnica, vamos dizer que eu pegue a tabela da OAB, a Edna olhou aqui, 793, né? E aí eu vou pegar um número X de horas. Quantas horas eu vou envidar nisso? Quanto eu vou gastar nisso? Isso aqui também é bem pessoal, né? Existe uma tradição de usar horas mínimas. Então, assim, olha, pelo menos 5 horas eu vou gastar nisso aqui, conversando com a minha cliente, depois lendo os documentos que ela me mostrar, depois ligando para o outro lado. Então, você fala de 5 a 10 horas. Então, assim, eu vou fazer um pacote de horas para você. Você vai me pagar 10 horas técnicas, mais o êxito. Se eu conseguir, você vai me pagar essas 10 horas técnicas. Então, se eu gastar mais de 10, fica essas 10. Se eu gastar menos que 10, concorda? Em mediação, tem câmaras que colocam 20. Então, é assim, 20 horas garantidas. Então, nas câmaras de mediação, a hora vai de 350 até R$1.000. O conflito é de 20 milhões, R$1.000. Então, no mínimo, 20 horas de mediação. Você percebe? Vai depender do desenho da Câmara ou do contrato que você fizer como mediador privado. Se vai demorar 1 hora, vai pagar os 20. Por quê? Porque a mediadora ficou disponível às 20 horas. Quando a gente assina lá, eu tenho disponibilidade. E é isso também, você como negociador vai fazer, eu tenho pelo menos 10 horas, tem que ter aqui para poder encaixar essa conversa. E priorizar mesmo, né? Então, eu acho que é essa a conta que vai ter que fazer. Então... esse pacote você pode me pagar, sei lá, em 2 vezes e o êxito lá na frente quando você receber o valor. Então, concorda, gente? Esses honorários você vai calcular como qualquer prestação de serviço / mandato que você receber. Só que você não vai ter as etapas processuais, você vai ter a negociação com o seu andamento, certo? Vejam, a empatia é essa capacidade de sentir a dor do outro lado. Então, eu consigo entender por que ele resiste, né? Isso é importante. Né? Mas essa perspectiva, ela fortalece as conexões. Então, assim, olha, a gente tinha um contrato, a gente está dissociado, mas agora a gente reconecta, né? E aí, isso ajuda a reativar o respeito, o reconhecimento mútuo, porque lembre-se disso, o conflito pode ter destruído a confiança entre essas pessoas. Mas para a gente fazer um acordo agora, a gente vai ter que assinar um contrato de novo, não vai? Se eu não confio no outro lado, eu vou assinar um contrato com ele? Eu preciso recuperar a confiança perdida. A gente só vai para a mesa quando a gente acha que o outro lado está de boa fé, concorda? Por isso, a gente tem que ver se é possível.
Né? Eu defendo que, claro, os meios consensuais têm uma grande forma de atuação, mas em alguns casos não dá. Por exemplo, um dia chegou lá um cliente e falou assim, na assistência judiciária, né, onde eu sou voluntária. Falsificaram o meu documento e estão imprimindo multas, imputando multas a mim. Você negociaria com o estelionatário, falsificador, que está usando o seu nome num crime? Não vou negociar com um criminoso, concorda? A gente entrou com uma ação para declarar essa falsidade dessas imputações entendeu? E uma indenizatória contra a pessoa. Mas eu não vou negociar com uma pessoa que é criminosa, isso é perigoso, concorda? Aí o Estado, o juiz, vai ter que agir. Então, eu acho que essa filtragem vai acontecer naturalmente pelo tipo de conflito que você tem. Agora, quando é um contrato, uma relação entre pessoas que já têm um histórico anterior, a gente começou, se a gente celebrou esse contrato junto, essa parceria, essa comunhão de interesses, a gente vai resgatar para ter uma saída honrosa. Veja, não tem problema em acabar nada, a vida é feita de idas e vindas, mas vamos terminar bem. Saber sair de um relacionamento contratual, de um relacionamento afetivo. É isso que faz a diferença. Pode sair, pode voltar depois, pode nunca mais voltar, mas eu saí. A vida é movimento. A única certeza da vida é a mudança, não é? Essa é uma verdade. Então, assim, vamos sair de uma forma elegante, de uma forma limpa, de uma forma clean, a ponto de, se algum dia eu perguntar, poxa, eu fiz um contrato com aquela pessoa, não deu certo, mas a gente teve uma relação de alto nível. Enquanto durou, foi eficiente. É isso que a gente tem que pensar. Então, a empatia vai ter isso. Né? Claro que nós não estamos falando em descurar dos próprios interesses. A empatia vai ser equilibrada com a assertividade. Então, eu tenho um objetivo aqui, eu entendo o que você está dizendo, só que a gente precisa compor com o outro lado também. Como é que a gente pode equacionar isso? Como é que a gente pode encontrar esse espaço? A redação da cláusula está difícil, não abro mão disso. Mas será que a gente não consegue contemplar essa possibilidade de uma forma que você não sinta essa perda e que ela também consiga encontrar aquilo que ela quer? Né? Então, esse é o desafio. Não falei que é fácil a negociação, ela vai ter tentativa. Então, acho que essa empatia é uma coisa interessante. E eu quero dar outro exemplo para vocês de empatia, tá? Então, imagina que você está numa negociação e aí está tentando criar essa cláusula de quitação que vai resolver o problema. E aí o outro lado fala assim, vamos pensar juntos nessa cláusula. Ou você faz a cláusula e me manda. Aí você já teve 2 reuniões com essa pessoa, tal. Você tem a cláusula. Você simplesmente manda por e-mail? Olha, então, ele deu 2 opções. Ou a gente compõe a cláusula junto, ou você pode fazer uma primeira redação dessa cláusula. Muita gente simplesmente manda por e-mail ou por WhatsApp. E eu não gosto muito de mandar uma coisa assim. Parece que eu fiz sem escutar pessoas, sabe? O que eu prefiro fazer? Faz uma reunião com vídeo. Fala, eu quero te mostrar essa cláusula, o que eu pensei quando eu falei. Você quer compartilhar suas impressões? Porque, de repente, a gente já tenta mudar aqui juntos. Percebe o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que a pessoa é importante. Eu estou dividindo com ela. Eu falo, me dá suas impressões sobre essa primeira versão. Fernando, vou fazer aqui um brainstorm, o que me vem na cabeça? Não vai passar por causa disso. Se a gente mudar isso aqui, não adianta. Então, ele já está oralmente me mostrando todos os limites que ele vê naquela cláusula. Estou dando importância, estou escutando essa pessoa. Porque, gente, escuta ativa é muito importante. Eu estou realmente tentando, de forma profunda, compreender o que ele está dizendo. Então, eu estou escutando essa pessoa, dando a ela a chance, dando essa importância, dizendo, olha, me diz o que você vê. Fala, olha, eu já vejo esse problema. Mas me manda por e-mail que eu vou passar com o meu pessoal aqui para a gente discutir. Não vou perder tempo, você concorda, gente? E não vai ser muito diferente disso. O que eu estou fazendo? Estou antecipando, gente. Quanto tempo para ele ficar com essa cláusula, enrolar dias, voltar tudo em vermelho, rabiscada? Vai passar raiva, não vai? Pô, não sobrou nada, não sobrou pedra sobre pedra na minha cláusula. Não é verdade? Perde muito mais tempo. Se você apresenta, você está sendo respeitosa. Eu pensei nisso assim, eu gostaria que fizessem isso comigo, entendeu? Por isso que é empatia. Como que eu gostaria de receber uma cláusula? E eu vou indicar um livro que tem um exemplo muito interessante também, que envolve uma advogada. O livro chama Além da Razão. 2 coautores, Fisher e Shapiro. É um livro americano, já leu? Muito bom. Fisher é o Roger Fisher, do Como Chegar ao Sim, né? Que, aliás, é o livro master, que eu até deixei aqui
imagem para vocês, o Como Chegar ao Sim, a negociação de acordo sem concessões. Essa é cabeceira. E ler e reler, viu? Porque às vezes você vai ler de novo, nossa, não tinha lembrado desse exemplo. E dá muito exemplo. Desde a mãe que briga com o filho, que quer comprar uma calça nova. Esse menino, mas o menino engordou, e a mãe não pergunta para que ele quer. Então, desde esse conflito, você não pode pressupor coisa alguma, até negociação entre países. Então, esse livro é master. E o Mais Que Vencer, você já leu? Tudo começou aqui, é verdade. Esse, gente, é do projeto de negociação de Harvard. Então, esse é o livro de cabeceira, né? É o mesmo Roger Fisher que escreveu O Além da Razão. O Além da Razão, o Fisher é um negociador e o Shapiro é um psicólogo. E eles estão dizendo como a emoção impacta na negociação. Não, eu acho que é Daniel Shapiro. Não é ele que é um advogado formado em Harvard. E parece que ele tem também doutorado em psicologia. Ele lançou um livro muito famoso, que fez muito sucesso, que é o Pornô Generation. Ah, é? Não, acho que não é esse, não. Geração pornô. Não. A pornografia institucionalizada no mundo. Olha. Entre os jovens. Ele tá... Não, mas não, acho que não é bem Shapiro. Não. Não sei se é Daniel Shapiro. Também não lembro. Só dá um Google aí. Quem é pessoal aí online, que está mais fácil de dar um Google, quem está no PC, quem é bom de pesquisa. Mais que vencer alguma coisa, por exemplo, meu livro de autoajuda. Não é autoajuda. Que não fosse. Então, os americanos têm livro. Tem um também, não sei se você já viu, Márcio. Negociando com o Diabo. Como negociar com quem quer destruir você. Forte, né? Esse é desse mesmo autor, Robert Menuhin, que é uma resposta a essa dúvida. Você pode negociar com quem quer destruir você? É uma discussão em Harvard. O Robert Menuhin, que é o mesmo, mas assim, eu acho que pode. E aí o livro é para explicar como você vai negociar com quem quer destruir você. Não é? O mais interessante é que isso serve para tudo. Para tudo. Porque eu fui estagiária da Defensoria, lá a gente também trabalhava muito com conciliação. Então a gente vai desde ali, que é da classe média e menos favorecida, até os contratos milionários. Todos. O ser humano, gente, é isso, é o que a Aidina falou. Isso pega qualquer ser humano, de qualquer esfera, de qualquer atuação, desde um contrato com o seu marceneiro, que de repente está no mau dia e que começa a sacanear porque ele pega outra obra. Precisamos ser lembrados, porque tudo envolve negociação, né? Até um contrato milionário que envolve amplos personagens. Então, assim, realmente, esses livros são muito legais e você vai lendo e fala, nossa, é mesmo, nossa, né? Eu acho que o desafio é a gente lembrar sempre disso, né? Isso aqui é uma dança, não é uma luta, porque a gente tem isso, né? Fica pesado, se a gente não tiver o pensamento adequado, pesa. Pesa muito. A advocacia, ela é muito pesada também, se você fica só nesse batidão, conflito e esse peso do contencioso pode ser muito difícil. Então, a ideia é justamente que a gente possa usar esses mecanismos também como uma alternativa, arejar um pouco a vida jurídica e atender os seus clientes no que der. Porque, às vezes, seu cliente tem algum caso, olha, esse caso aqui dá para compor. Tem os outros que não. Tem um caso interessante que eu ouvi também numa apresentação sobre... Era a empresa GE. A empresa GE contou que ela tinha um cliente que comprava um maquinário super importante e que tinha uma fatura aberta de 200 mil lá. Não tinha pago 200 mil. Aí chegou no jurídico, aí a chefe do jurídico falou assim, poxa, mas esse cliente está com a gente há mais de 15 anos, nunca ficou nada em aberto, por que será que não pagou? Aí o comercial falou, olha, já cobrou todas as formas, não quer pagar. Eu vou processar 200 mil reais, um cliente desse, comprou um maquinário de milhões. Não vou, eu vou pedir mediação. Meu comercial não está conseguindo falar com eles. Na mediação, eu vou, porque eu vou mostrar que eu respeito, que eles são importantes, e vou falar, olha, não sei o que está acontecendo aqui, o que aconteceu? E aí, foi também alguém mais da empresa, olha, que bom que você veio, porque... um colaborador seu prometeu que ia acontecer isso, que ele ia tirar essa fatura não foi tirada, a gente achou que foi um erro de vocês, e vocês não tiraram, e a gente não vai pagar, porque isso foi dito. Mas quem falou isso? Foi o Eduardo Figueiredo. Era um personagem que tinha saído da empresa e tinha deixado uma herança maldita de um monte de problema, coisa que ele prometeu que ele não fez.
Ai, isso é herança. Olha, quero te pedir desculpas. Esse colaborador, infelizmente, teve uma série de problemas, ele saiu da empresa. A gente está descobrindo as coisas que aconteceram, que ele fez, ele não sei de onde ele tirou essa promessa. Isso aqui foi prestado, mas olha, eu estou retirando essa cobrança porque eu só posso pedir desculpas, não era para ter chegado até esse ponto. Então, vamos resolver assim. E aí a empresa falou, nossa, ainda bem, eu tenho que comprar uma outra máquina de 18 milhões, eu não queria ir para a concorrência. Você percebe? A mediação é essa oportunidade. Eu não quero ter que ir lá, eu quero ficar aqui com você. Então, vamos resolver isso aqui. É ruído de comunicação. E é como a Edna falou, isso vale desde um contrato de milhões até uma pessoa simples que tem um problema com a padaria. E esse é um exemplo real também. Uma conhecida minha, que inclusive ela nem é advogada, ela falou, olha, a minha locadora é uma senhora idosa, tem uma padaria no mesmo quarteirão, e ela viu que eles estavam limpando o solo com um produto, falou assim, olha, cuidado com esse produto aqui escorrega muito, tal. A pessoa nem ligou, e aí, justo essa senhora não caiu na frente da padaria? Coitada. Caiu na frente da padaria, se machucou. Foi reclamar, falaram, a senhora toma mais cuidado da próxima vez, tal. E aí ela ficou injuriada, procurou o advogado dela e falou, escuta, eu estou injuriada, quer entrar com uma ação contra a padaria? Ela falou, eu não quero entrar com uma ação contra a padaria, porque eu quero dinheiro, mas eu quero que eles reconheçam. O que ela queria, gente? Que eles reconheçam, que eles não me escutaram. Eu quero que eles peçam desculpa. E eu quero continuar frequentando a padaria, que eu sou uma pessoa idosa, não quero vir aqui na padaria, a 2 quadras daqui. A advogada dela, não existe isso. Não tem o que fazer. Se a senhora quiser uma indenização, a senhora me procura. Indenização, eu não quero. Aí, insistiu. Eu quero. Então vamos lá na padaria conversar com ele. Não, mas na padaria conversar com ele, no meio do expediente, eu nem sei se o dono da padaria fica lá esse horário. Aí ela conversou com essa pessoa comigo e falou assim, olha, tem um lugar no fórum que é chamado de Sejusc, que é um espaço para justamente fazer um convite para outra pessoa ir conversar. Por que a senhora não vai no Sejusc? Eu vou com a senhora, se a senhora quiser. Ela não é advogada, gente. Eu vou com a senhora no Sejusc. A gente faz um convite para o dono da padaria. Se ele vier, a senhora vai ter um espaço de conversar com ele no fórum, com uma conciliadora. Então, o que a senhora acha? Ah, vou falar com o meu advogado. A advogada dela falou, imagina, isso aí não serve para nada. O cara nem vai. Isso, na Associação Comercial na Rua da Glória, e é gratuito, gente. É gratuito, a senhora não vai gastar. Aí ela falou assim, mas o advogado falou que não vai. Ela falou, quer que eu vá com a senhora? Eu vou com a senhora. Ela foi, ajudou a fazer a reclamação, fazer o convite. No dia da sessão consensual, ela foi, o dono da padaria foi, pediu desculpa. Ela ficou encantada, que beleza, ainda bem que a justiça faz isso pela gente. Esclareci, ele pediu desculpa, e eu vou continuar indo lá. Olha que coisa simples, gente. Isso não é atender cliente. A necessidade dela não é mover uma demanda, né? É ter um pedido de desculpa, é ter esse momento. Para ela foi uma pessoa idosa que não está preocupada com dinheiro, ela quer consideração. Então, veja, fidelização do cliente, conseguiu. É um advogado versátil que consegue atender. Ele teve empatia, esse advogado? Ele conseguiu entender que ela, na verdade, queria ter essa chance. Então, é por isso que a gente pensa, essa escutativa. Acho que se ele tivesse escutado melhor essa cliente. Exato. Advogado que quer vender ação, petição. Nós temos muito disso por aí. Então, gente, escutativa, meu tempo já acabou, que o tempo voa, é uma coisa impressionante. Mas, escutativa é um tema super interessante. FBI usa para negociar com terrorista. O príncipe, qual é o nome do príncipe? Irmão do Harry? William. O príncipe William usa para negociar com os filhos dele. Depois você escutativa. Então, assim, na verdade, é uma postura de atenção. É ser atenciosa, é focar não só com a fala, mas com a postura, com o contato visual, uso de palavras. Então, aqui, a ideia é você evitar que a pessoa não sinta essa consideração e essa atenção. A partir disso, isso vai ajudar ao fluxo da comunicação a funcionar melhor. Você vai se tornar uma pessoa que ouve mais, né? Mas ouvir num nível mais profundo. Isso aqui é o escutar. Muito bem, a gente foi passando pelos temas aqui, né? Muito obrigada. Atenção. Hoje foi uma aula bem participativa, não é verdade?
E aí, gente, eu deixei um exemplo para vocês de uma abordagem negocial num conflito de consumo, tá? No material, coisas que vocês podem fazer, identificações, lista de documento, onde vocês podem preparar um, né, detalhe do caso, para vocês verem coisas que podem ajudar, né, nessa tentativa negocial. Esse material a ESA disponibiliza, salvo engano, no Classroom do próprio Google. Qualquer coisa vocês perguntem no suporte da ESA, mas esse material muito obrigada, Renata, batendo palminha. Quantas páginas tem? Eu acho que 33. Tá bom? Então, muito obrigada. Shakespeare disse, aprendi que as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perdeu. Então, desejo muitas oportunidades consensuais para vocês. E tomara que vocês me encontrem. Professora, tive todas as experiências tão bacanas. Espero que... Não vou... Só a Cecília online amanhã. Lembrando que amanhã vai ser online, né, pessoal do presencial? Porque a professora Cecília testou positivo para Covid. Mas ela quer dar aula para vocês. Falei, Cecília, se cuida, Cecília. É fácil entrar no sistema. Pela Google, é bem... Muito obrigada também, gente. Obrigada, Bárbara, Nathalie. Obrigada por vocês, pela confiança, pela presença. Boas negociações aí para vocês. Vai. A ESA disponibiliza esse material. Então, às vezes tem um Google Classroom, que é uma plataforma. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Raniele.